Bom, é isso, minha gente. São 15 horas aqui no Brasil. Que horas que é aí na Flórida, Ernesto? São 14, então 1 hora só agora. 14 horas. Estamos aqui 3 de agosto de 2023, recebendo aqui nosso colega Ernesto Castro Viveiros. Eu que já falei para ele que adoro o nome dele, Viveiros, muito interessante. E recebendo então nessa nova edição do Ciência pela Natureza. Sou Rafael, participando aqui de um projeto derivado do meu estudo de tese. E só agradecer, receber hoje o Ernesto para a gente bater um papo aí sobre a pesquisa que ele fez, sobre um pouco das experiências de vida, de trabalho. E aproveitar, né, Ernesto, deixar registrado aqui que a gente está gravando, para que fique nos anais da nossa história, para que a gente possa também contribuir para as outras pesquisas. E fiz um link aqui, vou tentar deixar no chat aqui para o pessoal, o link do YouTube. Estamos ao vivo no YouTube para quem quiser assistir também. Ernesto, bem-vindo, obrigado pela tua participação. Queria que você fizesse rapidamente uma apresentação sua aí, por favor. Bem, obrigado aí pelo convite, é um prazer falar sobre isso, né? Meu nome é Ernesto Viveiros de Castro, né? Bem, profissionalmente eu sou biólogo de formação, né? Entrei com mestrado em ecologia, entrei no IBAMA em 2002, né? E aí trabalhei como chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, quase 7 anos, depois um tempo como coordenador geral de uso público, e depois mais um bom tempo também como chefe do Parque Nacional da Tijuca, até 2018, e aí me afastei para o doutorado na Universidade da Flórida, que eu acabei de concluir, defendi agora no mês passado, estudando trilhas de longo curso e a contribuição delas para a conservação. Então, muito resumidamente é isso. Do ponto de vista mais pessoal, eu sou trilheiro aí desde moleque, né? Sempre gostei e tal, e escolhi um pouco a carreira em função dessas experiências que eu tive em ambientes naturais, então acho que isso influenciou bastante tanto a minha escolha profissional quanto a minha escolha acadêmica, né, de estudar esse tema, e acho que a gente vai poder falar um pouco mais disso aí ao longo da conversa. Claro, claro, obrigado. Ernesto, que para mim é uma referência aí na caminhada da conservação e da gestão de unidades de conservação, né? Conheci o Ernesto lá por volta de 2014, 15, ali para frente, quando eu entrei no ICMBio. Fui buscar, tatear, né, dentro do ICMBio, algumas pessoas que a gente pudesse achar algum interesse, e o Ernesto, desde de lá para cá, então, para mim é uma referência aí, como pessoa e como profissional da área. Então, realmente, eu preciso reforçar esse agradecimento e estar contribuindo aqui para agora, então, a minha pesquisa de tese, né? Então, Ernesto, fica à vontade para falar da sua história, dos seus trabalhos, e vou deixar aqui uma provocação, um fio condutor, que, assim como a sua tese, a gente vai falar sobre isso, a minha, ela está tratando, né, o objeto dela de estudo, é o papel das trilhas de longo curso aí, enquanto ferramenta, né, de gestão ambiental, num âmbito maior, de gestão das áreas naturais protegidas, da conexão dessas áreas com as pessoas, né, e então nesse guarda-chuva, nesse background maior aí, queria que a nossa conversa avançasse também em 3 pontos essenciais aí que eu estabeleci na minha tese, que é a gestão ambiental, o manejo ambiental, conservação, reflorestamento, preservação específica, né, nesse sentido. O outro pilar seria a conectividade das áreas naturais com as pessoas, com a sociedade, por meio de recreações, atividades diversas. E o outro pilar é a geração de renda, ou seja, pensar o mercado, o desenvolvimento de mercado com base na natureza, não com essa base que a gente tem visto há muito tempo, uma base só de uso negligenciado, né, um uso sem sustentabilidade, sim, com sustentabilidade. Então, a gente caminhar a nossa conversa nesses 3 pilares aí, faço um agradecimento, e então vou deixar aqui também, Ernesto, o link, já está publicada a tua tese, né? Eu vou citar ela aqui, e depois, se você quiser passar um link, eu posso passar, né? A Path to Nature Conservation, the Role of Megatrails in Connecting Hikers, Communities and Landscapes. Ernesto acabou de defender a tese, né? Vai falar um pouquinho para nós sobre isso. E então fala um pouquinho como é que foi essa tese, tentar fazer um raciocínio de trás para frente aí, todo esse estudo, e aí vou te provocando com algumas questões aqui.
Tá, eu vou voltar um pouquinho na história para explicar como é que eu cheguei até essa pesquisa e tal, né? Bem, como eu falei, desde de moleque eu gostava de caminhada e tal, em parques e tal, principalmente ali os próximos ao Rio de Janeiro, onde eu cresci, né? Então, Tijuca, Serra dos Órgãos, né? Minha família já estava sempre em Teresópolis, eu fui muito a Serra dos Órgãos também. E quando eu comecei a trabalhar como gestor de áreas protegidas, eu comecei no Parque Nacional Serra dos Órgãos, que tem a travessia Petrópolis-Teresópolis, né, que é uma das trilhas aí famosas do Brasil. Preciso Antes fazer. mesmo disso, eu já tinha feito a travessia da Chapada Diamantina, algumas coisas em Itatiaia também, mas olhar para essas trilhas com um olhar de gestor foi quando eu assumi a chefia do Parque da Serra dos Órgãos. E aí a gente começou a trabalhar mais a gestão da travessia, tentando monitorar quem estava fazendo, começar a controlar acesso. Depois tive a oportunidade de construir um segundo abrigo de montanha para permitir um apoio maior às atividades e minimizar os impactos também. E lá por 2007, se não me engano, eu fui convidado para falar sobre a travessia num seminário que a Fundação Florestal de São Paulo estava organizando sobre trilhas de longo curso. Eles convidaram a Appalachian Trail e o Sendero de Chile, que estava sendo implementado na época. E assim, era outra escala, né? A gente está falando aí de duas trilhas de mais de 3.000 quilômetros e a travessia que tem 30, mas era o que a gente tinha no Brasil naquele momento, né? E aí, enfim, as coisas foram evoluindo. Eu depois de um tempo, fui para Brasília para trabalhar como coordenador geral de uso público. A Sônia Kinker, analista ambiental também, que estava lá na época, agora ela está em Aparados da Serra, propôs um projeto Travessias para a gente estimular esse tipo de atividade nos parques brasileiros. A gente também começou a trabalhar mais a capacitação em planejamento e manejo de trilha e tal. E isso acabou gerando alguns trabalhos interessantes na Serra do Cipó, na Chapada dos Veadeiros e tal, começar a ter mais travessias, mas a gente ainda está falando de trilhas aí de poucos dias, né? Em 2012, eu fui convidado para falar sobre... Aí eu já estava no Parque Nacional da Tijuca e a gente estava implementando a trilha Transcarioca, né, que é uma proposta do Pedro Menezes, aí dos anos 90 ainda, 2000 por ali. E aí já conectava vários parques na cidade do Rio de Janeiro. Também uma trilha ainda não de grande extensão, mas já um pouco maior, em torno de 14, 15 dias para ser percorrida. E aí fui convidado para falar sobre a travessia Petrópolis-Teresópolis e a Transcarioca no Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação, em 2012. E aí, na hora de preparar a apresentação, eu pensei, podia conectar as duas. E tal, e aí a brincadeira foi crescendo e tal, e aí surgiu a ideia de fazer um caminho ao longo de toda a Serra do Mar, né? Na época ainda a ideia se chamava Caminhos da Serra do Mar, depois acabou evoluindo para Caminho da Mata Atlântica, né? E nessa mobilização, isso ficou uma ideia totalmente teórica, né, dessa que a gente acha que nunca vai realizar, mas pouco tempo depois, acho que 2014, eu encontrei em algum desses eventos né, da área ambiental a Ana Carolina Lobo, a Carol Lobo, que estava recém-chegada ao WWF como coordenadora de Mata Atlântica. E ela é turismóloga, ela tinha me convidado para esse seminário que eu fiz ali na Fundação Florestal anos antes, então a gente se conhecia ali profissionalmente. E ela comentou, tô querendo reforçar essa agenda do uso público na Mata Atlântica e tal. Aí eu falei, tem uma ideia de uma trilha que poderia costurar aí suas iniciativas e tal. E foi como começou a ser trabalhado o Caminho da Mata Atlântica. O WWF, então, abraçou como um carro-chefe dessa política, né, para estimular, né, o contato com a natureza na Mata Atlântica. E a gente começou a conversar com gestores, com montanhistas, operadores, etc., e começou a se articular esse projeto. Isso foi ali em meados de 2014 que a gente começou. Em 2015 a coisa ganhou mais vulto. E aí, quando, nesse ínterim, né, eu já tinha a ideia antiga de voltar para a academia, né, tentar fazer um doutorado, buscar um pouco, né, de atualização, de capacitação. E aí, com o cenário tenebroso que se pintava no Brasil em 2018, eu considerei que era o momento, né?
e juntou isso com... Quer dizer, a gente trabalhava o Caminho da Mata Atlântica nesse mesmo tripé que você mencionou aí já na sua primeira fala, né, de fortalecer o vínculo das pessoas com os ambientes naturais, né, através dessas experiências, fortalecer as comunidades locais e as atividades sustentáveis nessas comunidades, e usar o turismo para também fortalecer a gestão das áreas protegidas, a conexão entre elas, corredores, etc., no caso das trilhas. Mas quando eu fui procurar mais referências, né, a gente começou a publicar algumas coisas sobre isso, buscar parceiros na academia e tal, eu vi que, na verdade, existe praticamente nenhum estudo mostrando cientificamente que esses resultados existem, né? Quer dizer, que a gente tem essa percepção desse benefício e tal, mas isso não está sistematizado. E aí eu escolhi investigar isso para pegar exemplos de outras trilhas pelo mundo, mais antigas, implementadas, para ver se realmente elas têm esse efeito. E isso que gerou o meu doutorado. Então, o tripé do meu doutorado é esse também, né? Tanto que o título da minha tese é Um Caminho para a Conservação, megatrilhas, o papel das megatrilhas em conectar caminhantes, comunidades e paisagens, né? Ernesto, deixa eu aproveitar. Você quer colocar um link para mim aqui? Eu estou colocando o link do Caminhos da Mata Atlântica que você citou e os demais ao longo da nossa conversa. Eu vou tentando eu só tenho que deixar referências. Fica à vontade aí, se você puder achar um linkzinho. Eu acho que fica legal para quem quiser. A gente torna bastante interativo aqui. Você me mandou aqui um no Zap, mas não sei se é exatamente esse, mas deixa eu ver. Esse pode ser, é o melhor lugar para você baixar a tese, se quiser jogar aí. Tá. Eu tô com pouca coisa aberta aqui no computador. Então, só resumir para o pessoal que está nos vendo e nos assistindo aí. Você citou trilhas de longo curso, né, que é o tema que a gente está tratando. E aí você citou a questão de conectar duas trilhas, porque daí ela se transforma numa trilha de longo curso. Hoje, a trilha de longo curso ela é considerada pela extensão, pelas diárias que se passa. Fala um pouquinho desse bojo de trilhas de longo curso. Essa tua pergunta é bem interessante, porque eu acabei optando por usar o termo mega trilha, né, na minha pesquisa, justamente porque o termo trilha de longo curso ele é muito amplo e pouco definido, né? Tem gente que usa para trilhas de poucos dias, às vezes com um pernoite, já chama de trilha de longo curso. A própria Travessia Petrópolis-Teresópolis, que eu mencionei, uma trilha de 30 quilômetros, normalmente feita com 2 pernoites, até trilhas de milhares de quilômetros. E quando a gente fala dessa variação na escala, a gente está tratando de coisas muito diferentes, né? Esse termo mega trilhas, ele foi usado num livro de 2015, depois eu posso passar a referência aí, do Timothy Boyd, que é sobre trilhas, mas também não tão bem definido, mas pensando nessas trilhas de milhares de quilômetros que cruzam diferentes países ou regiões. Então eu adotei esse termo para essas trilhas realmente com mais de 1.000 quilômetros, que exigem pelo menos um mês para serem percorridas e cruzam diferentes biomas ou regiões, em alguns casos países, né? Eu acho que eu vou conseguir me enquadrar nessa tua categoria, porque a trilha que eu estou tentando desvendar e caminhar aqui é o Caminhos do Piabiru, né? Conceitualmente, mais popularmente falando. Basicamente, ele é o Rio Iguaçu todo, nosso aqui no Paraná, mais a parte que vai até, né, os Incas lá, mas só essa parte do Rio Iguaçu, se a gente for considerar o Rio Iguaçu como o calado, né, do caminho, já tem 1.100 quilômetros, então já entra no Mega Trail, já fiquei feliz. Porque realmente, assim, hoje a gente conhece isso, de trilha, se você chama de longo curso, né, de trilha de longo curso, uma trilha de 40 quilômetros, às vezes você misturar isso com uma trilha de 1.000, são escalas muito diferentes, o efeito que elas têm na paisagem é diferente, então eu resolvi adotar o termo mega trilha. Não existe uma classificação oficial, por exemplo, da Rede Mundial de Trilhas sobre essa questão da extensão, é uma questão até que eu estou propondo como discussão. E muitos países usam, por exemplo, termos como trilha nacional, trilha regional, trilha local. Mas uma trilha nacional na Albânia, que é um país mínimo,
é uma trilha, às vezes, municipal no Brasil. Então, não é uma escala que permite uma comparação né, entre países e tal. Então, essa questão terminológica aí está sempre em aberto, mas eu resolvi adotar o termo mega trilha para essas trilhas realmente de grande escala, que era o meu interesse. Por que o meu interesse nessa escala? Porque se nos dois pés, né, ali do contato com a natureza e da relação com a comunidade, a extensão da trilha só vai variar assim, no público que você atinge ou no número de comunidades que você abrange, na questão de conservação da natureza e conectividade, há uma diferença muito grande, né? É claro que trilhas locais podem ajudar a promover uma unidade de conservação ou conectar duas ou poucas unidades de conservação, mas quando você fala em trilhas de milhares de quilômetros, você está pensando em grandes corredores ecológicos, você está pensando nos chamados hoje corredores climáticos, né, que são esses espaços que permitem, inclusive, o que se prevê com as mudanças climáticas é que muitas espécies mudem suas áreas de distribuição, né, em resposta a essas mudanças climáticas. Então, esses corredores climáticos podem propiciar que elas se desloquem, né, mudem a área de distribuição da espécie, e a trilha pode ajudar a conservar esses corredores. Então, é uma outra escala que a gente está falando, além de outros aspectos mais específicos, por exemplo, na questão das comunidades. Uma questão bem interessante é o que eles chamam em inglês de gateway communities. Eu não tenho um termo exato para português, mas são as comunidades vizinhas aí aos grandes atrativos, né? A gente pode os citar lindeiros, aí, né? citar aí para ir para a tua região aí, Foz do Iguaçu e o Parque Nacional do Iguaçu, né? É uma comunidade que ela é fortemente impactada, tanto positiva quanto negativamente, pelo turismo, né? Então, essas megatrilhas, elas têm o aspecto, assim, esse uso das megatrilhas, ele não é tão intenso quanto é um atrativo concentradíssimo, como são os parques nacionais do Iguaçu, da Tijuca e outros, né? Então, ela propicia um benefício não tão grande em cada comunidade, mas dispersa esse benefício por muitas comunidades diferentes. Isso parece ser uma linha interessante quando a gente fala de ecoturismo, né? Que pretende não causar uma alteração tão grande nas comunidades, manter essas atividades em um nível sustentável, tanto ambiental quanto socialmente. E esse foi um dos pontos que eu investiguei, assim, como é que era o padrão dessa interferência da trilha, tanto positiva quanto negativa, nas comunidades ao longo delas, né? Quais comunidades já, te provocando aqui, eu estou com a tua tese aberta, e você cita, né, algumas trilhas que foram teus locos aí de estudo e comunidades. Vamos avançar para quais exemplos aí que você está trazendo? Meu objetivo inicial era comparar trilhas de diferentes países, né? Mas veio a pandemia em meio ao meu doutorado. Eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, né? E aí a minha ideia era estudar a Appalachian Trail, que é a mais antiga, né, das megatrilhas. E aí, quando eu falo a mais antiga, estruturada para o turismo, pensada nisso, né? Porque a gente pode pegar megatrilhas desde as estradas dos caminhos romanos e o próprio Abiru histórico, né? Então, pensando, né, das trilhas concebidas como estratégias de turismo, né, de uso público. Então, a Appalachian Trail, que completou 100 anos agora recentemente, ela foi proposta em 1921, né? Caramba. E eu pretendi estudar também a Tararoa, na Nova Zelândia, e Opa, alguma experiência na América do Sul. Com a pandemia, todos os países se fecharam, etc., eu ajustei meu trabalho e acho que acabou ficando bem interessante, porque eu tive mais controle de algumas variáveis. E aí eu peguei a chamada tríplice coroa do hiking nos Estados Unidos, que são a Appalachian Trail, a Continental Divide Trail e a Pacific Crest Trail. São, então, 3 trilhas que seguem basicamente as 3 principais cadeias de montanha nos Estados Unidos, grosso modo, indo da fronteira do México para o Canadá, né? Então, são trilhas, todas elas têm mais de 3.000 quilômetros, né? E a Continental Divide tem quase 5.000. E são as trilhas mais implementadas, assim, as mega trilhas mais implementadas aqui dos Estados Unidos, com diferenças de níveis de implementação entre elas. Então, eu pude explorar um pouco isso também, né? você E aí, percorreu elas?
Infelizmente não caminhei, porque não havia tempo hábil, né? Tinha disciplina para fazer, projetos e tal. Você congelou aqui para mim, não sei se tá parado. Você chegou... Cortou, você sabe? Não, para mim não. Não, deu uma Voltou? congeladinha, mas retomando. Tá. Voltou. A princípio foi boa aqui para mim. Mas de algum trecho você vivenciou elas, né? Sim, o que eu fiz? Não havia tempo de caminhar as 3 trilhas, mas eu percorri as 3 trilhas de carro, então eu dirigi mais de 30 mil quilômetros ao longo dessa... Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu já estou provocando o Ernesto, gente, para ele falar um pouquinho do caminho metodológico dele, né? A pesquisa já descrita. Então, às vezes, assim, num bate-papo parece um pouco a idealização assim de uma vontade, mas isso tem um planejamento metodológico, né? Tem um caminhar científico por trás. Então, vamos ver como é que foi aí o caminhar do Ernesto. Então eu percorri as 3 trilhas de carro, né? Acompanhei as 3 trilhas e defini para entrevistar caminhantes 6 pontos em cada trilha, sendo 3 mais populares e 3 mais isolados, assim, áreas mais selvagens, né? Menos visitadas. Entrevistei entre 30 e 40 pessoas em cada ponto desses, então foram mais de 600 entrevistas com caminhantes, explorando a relação deles com a trilha, questões do que a gente chama do senso de lugar, do senso do significado de lugar que as trilhas têm para cada caminhante, aí questões demográficas também, né, e entender a motivação deles. Então, o meu objetivo era comparar se pessoas que caminham extensões mais longas desenvolvem um pertencimento, uma relação com a trilha maior do que pessoas que caminham trechos curtos, ou fazem uma visita de um dia e tal. E também comparar se pessoas em áreas mais isoladas também desenvolviam essa relação mais forte do que em áreas muito populares, né, com a visitação mais agitada e um ambiente mais desenvolvido. E também comparar se pessoas motivadas pela mega trilha apresentavam resultados diferentes de pessoas motivadas por outros motivos, que elas estavam ali atraídas por um atrativo local, ou para fazer exercício, ou enfim, qualquer outra motivação que não visitar a mega trilha. E aí eu usei um conjunto de questionários, um conjunto de questões para cercar essa e responder se a pessoa estava motivada ou não pela mega trilha. Isso então, você usou esse conjunto de questões, formulário presencial, você abordava o pessoal, mandava por e-mail, como que era essa metodologia? Eu entrevistei... E aí, me interessou, você falou de 40 pessoas em média por trecho, ou seja, em alguns dias você pousou lá naquele local, como é que foi essa vivência? Tá, sim, eu entrevistei em loco, tá, na trilha, me aproximando, abordando as pessoas que vinham na trilha, então a cada grupo eu abordava a primeira pessoa do grupo, né? Em alguns locais desses mais isolados eu tive que passar 4 dias parado lá esperando para aparecerem pelo menos 30 pessoas, porque eram áreas que realmente tinham bastante pouco uso, né? Mas foi uma experiência super interessante, o que acabou acontecendo, assim, por caminhos aleatórios. Eu acabei comprando uma minivan, um carro adaptado, que tem uma cama dentro, uma cozinha e tal, mas é pequenininho, o tamanho de um carro para desses de 3 bancos, assim, não é nada gigantesco. E aí eu ficava meio que acampado na boca das trilhas, em alguns trechos eu caminhava até um determinado ponto e ficava acampado lá, entrevistando as pessoas. Então dependia de cada trecho, eu fui me adaptando, até aparecerem pelo menos 30, entre 30 e 40, meu foco inicial eram 40, mas eu acabei ficando com 30 em alguns locais que eram realmente muito isolados. E aí eu percorri a Appalachian Trail quase toda, entre a Geórgia e Vermont, quer dizer, são 11 estados aí, em 2021, e em 2022 eu fiz uma viagem ainda maior de 3 meses, entre a Pacific Crest e a Continental Divide Trails, né? Foi um sofrimento. Nesse período eu conheci mais de 40 parques nacionais americanos, caminhei bastante nessas trilhas, porque aí também eu aproveitava ou para chegar no ponto de entrevista
mas principalmente quando eu encerrava a entrevista, eu normalmente percorria um trecho ali para entender como é que era a gestão da trilha, como é que era a experiência naquele trecho também, que acho que isso é bastante enriquecedor. Se não para análise estatística, para discussão, para entender melhor o processo, né? Então, esse envolvimento com o objeto de pesquisa também é bem interessante para enriquecer a discussão e a análise. Então, Considera que foi uma pesquisa etnográfica, né? Você vivenciou o teu locus, o teu objeto, né? Na verdade, eu usei métodos eu combinei métodos bem diferentes, né? Então, tem capítulos da minha pesquisa que são basicamente análise estatística. Eu né, tabulei esses resultados, eu sistematizei e fiz comparações entre as respostas de uma forma mais cartesiana, digamos assim. E na discussão, às vezes, eu usava essa vivência mais etnográfica. E outros capítulos, porque aí eu posso falar daqui a pouco, mas, por exemplo, com comunidades eu já fiz entrevistas em outra estrutura, não questionários fechados. Então, eu misturei métodos diferentes. Nessa parte dos caminhantes, basicamente eu comparei essas 3 variáveis que eu falei rapidamente, aí, né, como é que se relacionava assim, a intensidade desse senso de lugar e também a escala desse lugar, que eu não falei ainda, comparando hikers que caminharam um dia com hikers que caminharam longos trechos, pessoas entrevistadas em lugares populares isolados e pessoas motivadas ou não pela trilha de longo curso. Quais foram as minhas principais conclusões aí nesse aspecto? Um é que, como eu esperava, quanto mais longa a caminhada, mais intenso é o senso de lugar, e também usei mapas que eles marcavam pontos importantes para eles, para estimar a escala espacial desse senso de lugar. E aí constatei que tanto as pessoas com caminhadas mais longas, quanto as motivadas pelas trilhas longas, elas têm o lugar delas, o que elas vislumbram como lugar é mais amplo do que as pessoas não motivadas pela trilha de longo curso. E aí isso abrange não só as pessoas que caminharam longas distâncias, como mesmo entre os que caminharam apenas um dia, aqueles que estavam motivados por visitar um pedaço da Appalachian Trail ou um pedaço da Pacific Crest Trail, eles tinham esse lugar numa escala maior. Então, mostrando que a ideia da mega trilha, ela vai além da experiência que ela proporciona. Ela ajuda as pessoas a entenderem a conexão entre muitos lugares diferentes, entenderem essa paisagem como um lugar só. Uhum. E isso eu acho que é bem relevante quando a gente fala de projetos de conservação, já que eu peguei um termo Você até de diz, um deixa eu outro... até reforçar, você diz esse entendimento, né, aí trazendo para a conservação, é que apesar de um local, de um bioma, por exemplo, ser diferente de outro, ou às vezes numa micro-região, né, um mesmo, você tem interdependências, né? Então, esse reconhecimento é um reconhecimento das diferenças interdependentes, né, que um acaba influenciando no outro. Então, acho que o entendimento maior que a gente tem buscado com as pesquisas e depois com a promoção, né, desse conteúdo, é o despertar mesmo, né, das pessoas em se perceber responsáveis pelo mundo, né, ou seja, daí sim o porquê de a gente então reduzir, reciclar, reutilizar, mitigar, agir responsavelmente, conscientemente, porque a gente é fator, né, não só é parte e é principalmente fator condicionante desse ambiente, né. Um termo que eu usei na pesquisa que a tradução literal seria um reino perceptível, mas a gente pode chamar de universo da pessoa, talvez. E aí alguns autores discutem a dificuldade que é trabalhar conservação em escalas muito diferentes da nossa vida cotidiana. Então, quando a gente fala, não só a conservação, qualquer questão, na verdade, se você fala, por exemplo, de problemas microscópicos, as pessoas não visualizam tão bem. Quando você sobe para uma escala geográfica gigantesca, também é difícil para as pessoas entenderem processos que ocorrem nessas escalas. Então, como eu estava falando, migração de espécies, são coisas mais... mudanças climáticas e tal, são mais abstratas para a maioria das pessoas. E uma mega trilha, ela ajuda a dar significado para lugares nessa grande escala. Vou pegar o exemplo aí da Mata Atlântica. Você saber que você pode caminhar
do Paraná ou de Santa Catarina até o Rio de Janeiro pela Mata Atlântica, dá uma dimensão de, nossa, isso tudo está conectado. Eu nunca tinha pensado nessa escala, entendeu? Então, as pessoas motivadas pela mega trilha, elas tendem a entender melhor essa escala maior, e isso pode ser um meio caminho andado, digamos, para elas apoiarem projetos e esforços de conservação também em grande escala, né? A compreensão é o primeiro passo nesse processo, né? Então, esse foi uma conclusão que foi interessante. Uma segunda lateral que me surpreendeu bastante foi que não houve diferença entre os resultados nos lugares mais isolados e mais populares, né? Isso pode ser devido a alguma limitação do método, mas se essa conclusão estiver correta, mostra que mesmo lugares bastante visitados, com visitação muito intensa, geram algum tipo de conexão com os lugares e com a natureza. Então a gente pode pensar aí, falando aí do Paraná, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, que se você vai num feriado, né, é um caos. Eu fui gestor da Tijuca também, Corcovado, a mesma questão. Mas mesmo aquela experiência que não é de uma imersão tão, né, íntima com a natureza, ela tem efeitos e gera algum senso de lugar. Então, é interessante pensar que esses esforços também são válidos. Legal. Indo um pouco além, eu resolvi perguntar qual era a minha grande pergunta. Era se as experiências nesses ambientes naturais geram maior apoio ou a conservação ou comportamentos, né, positivos, ambientalmente responsáveis e tal. E aí eu tentei explorar com outras perguntas também nessas entrevistas, como é que era a conexão dessas pessoas com a natureza em geral, não só com aquele local, e sobre a intenção de proteger aquela paisagem ou de adotar comportamentos cotidianos fora da trilha, como você citou, reciclagem, economia de energia, cuidados com a paisagem na sua vizinhança e tal, e buscando entender como é que é esse processo, né, entre a experiência, o senso de lugar que elas desenvolvem, né, a relação com aquele local, a conexão com a natureza como um todo, e então comportamentos pró-ambientais ou suporte para ações de conservação. E o que eu encontrei é que desenvolver um senso de lugar só não é suficiente para gerar o comportamento ambientalmente correto ou sustentável. Então, que isso tem que ser extrapolado para uma conexão para a natureza como um todo, né? Isso existe em escalas, enfim, que eu não vou entrar em grandes detalhes aqui. Quem quiser se aprofundar pode ler a pesquisa. Mas existem escalas para medir esses diferentes aspectos aí da conexão com a natureza, o senso de lugar, os comportamentos, e aí eu fiz um modelo de equação estrutural para comparar essas respostas, entender como é que cada pessoa se relacionava e como é que era esse caminho. O que eu encontrei é que há uma necessidade de desenvolver uma conexão com a natureza como um todo, para aí gerar esse comportamento em prol do meio ambiente. Então, seria até essa conexão como um todo poderia ser um exemplo, extrapolar uma vez, ou seja, se a pessoa já ir 2 vezes numa atividade com a natureza, 3 vezes, ou seja, a constância começa a criar esse ambiente que você está sugerindo, né, para gerar o engajamento e a ação, né? Ou algum outro exemplo que você diga além da constância, alguma atividade. E o que seria essa ação em prol da natureza que você espera de uma pessoa que se despertou? Tem algum exemplo assim que você... eu vi em um caso que aconteceu isso. O cara não era desligado com questões ambientais, teve a experiência da Mega Trail e aí passou a reduzir o lixo, a comer melhor, né? Alguma coisa nisso você encontrou. Como eu falei, nessa abordagem eu usei mais técnicas quantitativas, né? Mas durante a experiência eu conversava com as pessoas. Depois que terminava a pesquisa, muitos perguntavam e tal, a gente ficava conversando, ou quando eu estava pernoitando em algum abrigo no meio da trilha, eu conversava com as pessoas. Então eu fui juntando um pouco histórias que ilustram isso. Nem todas foram para pesquisa sistematizada, mas na vivência isso foi bem interessante. Mas existem outros estudos, não foi uma abordagem minha, essa questão da constância no mesmo lugar para desenvolver esse senso de lugar, mas isso é apontado como uma questão relevante, né?
Mas essa conexão com a natureza como um todo, é porque não necessariamente você que está sempre num lugar, você tem uma conexão com a natureza daquele lugar. Aí você pode pensar em alguém que, por exemplo, pratica corrida diariamente num determinado lugar, mas vê aquele lugar com uma visão mais utilitária de, não, ali é um lugar adequado para eu praticar meu exercício físico, eu quero me manter em forma. Essa pessoa não necessariamente vai estabelecer uma conexão com a natureza daquele lugar, ela pode ter só essa visão utilitarista, né? Então, mas muitas das pessoas que eventualmente vão correr ali, começam a falar, pô, ali é super agradável, tem sombra, a temperatura é mais agradável, eu ouço o som dos animais, enfim, e vai criando essa conexão com a natureza. Quando ela entra nesse processo, provavelmente ela começa a desenvolver uma conexão com a natureza mais ampla do que simplesmente com aquele lugar natural ali. Então começa a falar, por exemplo, se é um parque, eu gosto de parques, eu me sinto bem em parques, ou em parques nacionais, aí começa, então eu tenho conexão com parques nacionais como um todo, e aí isso vai se ampliando para uma escala maior do que simplesmente aquele local que ela frequenta, né? Então, isso seria a conexão com a natureza como um todo, digamos assim, né? Sim. Tem exemplos mais diversos, assim. É interessante pensar, e uma coisa que me surpreendeu, que muitas dessas pessoas que caminham as trilhas inteiras aqui, né, nos Estados Unidos é bastante comum, tipo, a pessoa se forma ou na escola ou na faculdade, enfim, tem um ano ali, um intervalo na vida, ou é demitida do emprego, ou cansou da vida, então quer dar uma pausa, eles resolvem, então vou caminhar essa trilha inteira aqui, vou passar 5 meses caminhando. E várias pessoas têm caminhado pouquíssimo na vida, isso me surpreendeu bastante. Tinha gente que não tinha acampado mais de 3 vezes, entendeu? E ia morar 6 meses na trilha caminhando. Isso foi muito surpreendente. E algumas dessas pessoas mudaram completamente de vida depois dessa experiência. Inclusive, algumas se mudaram para pequenas comunidades, aí já vai entrando no próximo assunto, né, que é a relação com as comunidades. Não, eu quero trabalhar, foi trabalhar num hostelzinho, ou abriu o seu próprio camping, ou qualquer coisa assim, porque aquela experiência realmente foi transformadora e ela mudou de vida para falar, não, eu quero viver perto da natureza, eu quero ter uma vida desse tipo. Então, mudanças até bastante radicais. E outras relatam mais esse nível de consciência, assim, de entender mais a problemática ambiental e tal, e aí passar a economizar energia, usar menos transporte individual, práticas mais cotidianas, assim, né? Duas coisas que me surgiu agora a curiosidade. Então, você encontrou uma grande parcela, digamos assim, que de fato, anterior a essa experiência da Mega Trail, ou de uma grande caminhada aí, ela tinha pouca ou nenhuma entendimento e relação com a natureza, e muito menos atividade. E a segunda, que você desenvolvesse um pouquinho nisso, e a segunda, uma curiosidade muito interessante que você falou, que você comentou que, aí eu queria ver se validar contigo, a grande parcela desses encontros aí são de pessoas que sofreram ou vivenciaram alguma experiência na vida que, como você falou, um término de namoro, uma saída de um emprego, porque, assim, acho que aí são situações que a gente até tem que desmistificar na sociedade, que é mais ou menos aquele lance da dieta, não, ou de se cuidar na saúde. Só quando a pessoa tem um piripaque, vai no médico, que daí ela começa, né? A gente precisa fazer a sociedade aos poucos, sem grandes eventos traumáticos, fazer, né? Mas você encontrou, então, muita gente com esse perfil, porque você citou do trecho das mega trails, demanda aí quilômetros, né, de caminhada, ou seja, demanda tempo de estada lá. Normalmente, globalmente falando, as pessoas têm aí seus 30 dias de férias, ou menos, né? Tinha muita gente fazendo trechos, ou seja, eu vim aqui para fazer uma semana, volto por causa dos compromissos, depois eu volto na outra semana, ou você encontrou muito mais perfil, não, eu estou aqui, vou do início ao fim, estilo caminho de Compostela, pagar alguma prece, né, como que é esse perfil? Tem de tudo, né? Quer dizer, eu peguei desde gente que estava visitando um parque, fazendo um trechinho de poucas horas de uma trilha que estava dentro de um parque, que não estava nem conectando com a mega trilha em si, estava só escolhendo uma trilha aleatória dentro do parque,
até pessoas que estavam fazendo a trilha inteira, chamados true hikers aqui, né? E aí também, entre esses true hikers, tem de tudo. Tem gente que sempre gostou desse tipo de atividade e aproveitou um intervalo oportuno na vida. Por exemplo, terminou o high school e está esperando para entrar na universidade. Ou se formou na universidade e aplicou para um pós-doutorado ou qualquer coisa assim. Então, uma janela de oportunidade, porque, como você falou, férias não dá para fazer uma mega trilha numas férias comuns, né? E tem também gente que parte a trilha, que são chamados section hikers aqui, que são pessoas que têm a meta de completar a trilha, mas elas fazem, como elas não têm essa oportunidade de tirar 5, 6 meses para fazer a trilha de uma vez, cada feriado, cada férias e tal, eles fazem 15 dias, 20 dias e tal, e vão completando a trilha, às vezes, ao longo de muitos anos, né? Então, eu encontrei de tudo aqui. As motivações são diversas, mas é interessante trazer a primeira motivação, o cara que propôs a criação da Appalachian Trail, que é o Benton Mackay. Ele era um cara bem interessante, ele era um engenheiro florestal, que trabalhava com planejamento em escala regional, tal, junto com o Serviço Florestal Americano e tal. E ele era um cara de inclinação socialista, né, nos Estados Unidos, que não era tão comum assim, e propôs a trilha como uma alternativa realmente ao desenvolvimento desenfreado, urbanização, etc., para valorizar as comunidades rurais, fixar as pessoas no campo. Então ele tinha toda uma pegada social, mas a principal motivação dele de fazer o trecho que realmente gerou a inspiração e o artigo foi que a esposa dele se suicidou. E a esposa dele também tem uma história super interessante. Ele era uma liderança feminista da campanha das chamadas sufragistas, né, que eram as mulheres que fizeram campanha pelo voto feminino nos Estados Unidos, né? Esse é um movimento que rolava mundialmente. E aí ela não aguentou a pressão, né, da sociedade naquele momento e se suicidou. E aí esse trauma levou ele à caminhada e inspirou ele a propor essa trilha. Então essa experiência traumática está lá desde a origem da proposta, né? Mas, como eu falei, não só pelo trauma as pessoas buscam essas trilhas, né? Tem umas que vão criando essa conexão a partir de experiências menores e vão se motivando a essas experiências mais longas, né? Isso é uma cultura bastante forte aqui nos Estados Unidos. E várias pessoas, por exemplo, têm como meta percorrer essas 3 trilhas, a chamada Tríplice Coroa, que são as 3 trilhas que eu estudei. Então, eles começam fazendo uma, daí a 2 anos eles fazem a outra, aí volta para o trabalho, não sei o quê, depois se demite, tira mais 6 meses, vai para outra. Então, você citou mais de uma vez high school e faculdade. Falando um pouco de perfil, como é que estava esse perfil de participantes da tua pesquisa e dos visitantes de trilhas, assim, faixa etária, sexo, como é que eu você só encontrou? entrevistei pessoas acima de 18 anos, né, mas elas são maioria. Agora, tentando assim, buscar de cabeça aqui, né? Público mais, acho que a maior fatia nas 3 trilhas dos entrevistados, assim, dos long distance hikers, eram pessoas entre 25 e 30 e poucos anos. Mas a pessoa mais velha que eu entrevistei tinha 80 anos. E eu encontrei um true hiker de mais de 70. Assim. Então, existem... normalmente eles fazem mais tempo, as pessoas mais idosas, ou pessoas com mais grana, às vezes eles fazem com mais paradas, param num hotelzinho, passam uma semana se recuperando, faz mais um trecho, né? Tem a diversidade de perfis é bem grande. Então tem gente que está querendo bater o recorde, fazendo o mínimo tempo possível, caminha às vezes 40 km por dia, ou mais. E tem gente que faz num ritmo super descansado, em cada cidade passa um tempinho, enfim. Então é uma diversidade bem grande. Mas o público predominante é formação universitária e na faixa dos 20 e tal até os 30 e muitos anos. Assim. Tá. E pulando aí um pouquinho, você comentou da relação com as comunidades e acabou de citar, para um pouquinho num hostel, num hotelzinho. O que você viu? Porque assim, acho que você viu um grau de percepção, né, engajamento de visitação do usuário em si,
E aí a gente tem um outro público, né, que é o público acessório, digamos assim, que também é diretamente relacionado, que é o público dessa estrutura que dá apoio para as trilhas, não só cedendo a área da sua propriedade para passar um trecho, mais uma infraestrutura, né, disponível de serviço, hospitaleiro, hotel e até hospitais também, enfim, alimentícios, né? E como que você chegou a acessar esse público? O que você viu da percepção deles? Como que está essa relação aí nessas trilhas que você estudou? E em comparação, aí trazendo uma comparação aqui com o Brasil, se tem uma comparação nacional que dê para comparar ou alguma trilha que está num nível já de maturidade, como é que está isso aí? Tá. Esse foi uma outra abordagem da pesquisa, né? Eu entrevistei pessoas em 10 comunidades ao longo das 3 trilhas, comparando. Essas 3 trilhas, elas são gerenciadas em conjunto pelo governo e por associações da sociedade civil. Tá? Então, a Appalachian Trail é o Serviço Nacional de Parques com a Appalachian Trail Conservancy, as outras duas são o Serviço Florestal Americano em parceria com ONGs específicas, a Continental Divide Trail Coalition e a Pacific Crest Trail Association. Né? Inclusive, o governo repassa recurso para essas associações, elas gerenciam o trabalho voluntário, manutenção da trilha, muitas coisas de relação com governos locais, e o governo faz a gestão mais macro, assim, né? Supervisionando o plano de manejo, coisas em maior escala. Além, claro, de gerenciar as suas áreas ao longo dessas trilhas, né? Florestas nacionais, parques nacionais e tal. Mas isso para explicar que as 3 trilhas têm programas de relação com as comunidades. Tá? Eles chamam... Pode se chamar de Trail Town Programs, assim, né? Programas com as cidades, né? Cada uma tem um nome diferente. Appalachian Trail Communities, outra Gateway Communities e tal. E a ideia é estimular essa relação das comunidades locais com a trilha. E aí eu comparei comunidades que estavam dentro desses programas com comunidades que não estão, para ver se tinha algum efeito desses programas, né? Entrevistei pessoas nessas comunidades, assim, que eu chamei de atores sociais importantes, então entrevistei gestores locais, prefeituras e tal, câmaras de comércio, ONGs locais e comerciantes, né? Em cada uma dessas 10 comunidades, entre 5 e 7 pessoas em cada comunidade. Aí usei uma outra abordagem, não foram questionários fechados, como com os caminhantes, foram entrevistas semi-estruturadas, né? Então, eu tinha algumas perguntas básicas, mas deixava um pouco o papo fluir para entender como é que era a relação das pessoas. E aí, a minha ideia aí era entender como é que era a percepção dessas pessoas em relação à trilha e aos caminhantes, né? E aí eu usei uma metodologia assim, que é chamada análise comparada qualitativa, né? Para tentar identificar padrões entre essas diferentes comunidades. E o que eu constatei é que a participação nesses programas de relação com as trilhas influencia fortemente, explica muito mais a percepção dos atores até do que a importância econômica real. Então, eu usei alguns indicadores ali. O impacto econômico da trilha, do turismo, ele não responde tão bem, não influencia tanto a percepção das pessoas quanto a relação que elas criam com as trilhas. Tá? Então, esse é um aspecto interessante. Mas engaja, assim... Isso, então. Gera um sentimento, né? Mas gera engajamento, porque isso que é acho que um dos grandes desafios, né? Isso, essa que é a questão, assim, que essa relação com a trilha, ela influencia tanto, a relação pode vir por outros meios, que não é puramente o benefício econômico, o impacto econômico da trilha que influencia a percepção deles. É óbvio que ele faz parte desse cenário, mas esse engajamento em relação à trilha, o pertencimento, como é que a trilha influencia a identidade local, e aí tem vários casos interessantes de cidades, talvez a gente encontre paralelos interessantes aí em áreas do Brasil. Por exemplo, comunidades rurais que sofreram um grande esvaziamento econômico, que viviam, por exemplo, da exploração da madeira,
Aqui a exploração de madeireira é bem diferente do Brasil, porque as florestas, a gente não tem essas florestas tropicais incríveis e mais complexas que a gente tem aí. Então a exploração madeireira aqui normalmente é pinos e tal, então é menos complexa. Mas que viviam ou de mineração de carvão, no caso da Appalachian Trail, ou de exploração madeireira, ou alguma coisa de indústria, que sofreram uma decadência nas últimas décadas, e isso era importante, inclusive, na identidade das comunidades. Tipo, a cidade se identificava como uma cidade madeireira, por exemplo, né? E aí, algumas cidades ressignificaram isso. E aí, vou citar um exemplo mais clássico aqui, que é Damascus, na Virgínia, que é ao longo da Appalachian Trail, que eles se autodenominaram a cidade trilha, The Trail Town. Isso tem 40 anos, muito antes de qualquer programa de relação. Passaram é uma cidade mínima, tem 700 habitantes hoje. Ela já foi um pouco mais, diminuiu mais e cresceu um pouquinho, mas está ao longo da Appalachian Trail. E a partir dessa nova identidade, eles incentivaram a criação de novas trilhas, conexão, pegaram estrada de ferro, transformaram em trilha. Hoje eles são um cruzamento de 7 trilhas diferentes, reconhecidas em diferentes instâncias. E basicamente a cidade vive da cultura de trilha, de outdoor. Então, tem também, aluga bicicleta, hostel, a economia da cidade gira muito em torno disso. Então é um caso extremo, né? Mas é um exemplo interessante para a gente explorar. Muito interessante que, assim, agora traduzindo o que você estava querendo dizer, e se eu entendi bem, além do recurso financeiro, além do benefício financeiro, parece que a implementação, né, a interação, o engajamento com as trilhas te traz o benefício da felicidade, né, de você sair de um estado A de felicidade e ir para um estado A mais, né? E isso é muito interessante, porque duas coisas. Uma que recurso financeiro, sim, é bom e é necessário, mas às vezes a gente percebe que com a felicidade a gente precisa menos do dinheiro do que imaginava-se, né? Então você equaliza um pouco as coisas, né? Tira um pouco o peso. E tem uma questão da autoestima coletiva mesmo, né? Assim, né? Essa que eu chamei de identidade comunitária, né? Que eles, ao se ressignificar, eles deixaram de ser uma cidade decadente, onde não tem mais a atividade econômica tal, X ou Y, e passaram a ser uma cidade que se orgulha do seu patrimônio natural, da beleza dos seus atrativos. Então, é uma ressignificação bem interessante, e acho que existe muito potencial para isso no Brasil. Se você pega a região da Mata Atlântica, tem várias regiões, né, que não estão como eu falei, não são as gateway communities, né, as cidades lindeiras aí dos grandes atrativos, mas podem estar ao longo de lugares tem vários atrativos locais interessantes, estão ao longo de trilhas importantes e podem se ressignificar também, buscar essa nova identidade, né? Sim, esse você falando assim, tem vários exemplos que nos surgem, né? A gente que trabalha no ICMBio com gestão ambiental e outros colegas aí de outras instituições certamente já lembra. Mas assim, a gente tem Foz do Iguaçu como um exemplo clássico, né? Há alguns anos atrás, as cataratas e o Parque Nacional, toda aquela riqueza de biodiversidade, ela existe lá há milhares de anos, né? Mas para um ambiente maior, regional, estadual, internacional, alguns anos atrás, Foz do Iguaçu qual que era o branding, qual que era a imagem, a marca de Foz do Iguaçu? Compras no Paraguai. Né? Então, você fala de Foz do Iguaçu, e isso no aspecto local, regional, estadual, nacional e internacional. Você fala de Foz, você lembra do parque primeiro, né? Talvez um pouco da Itaipu ali também, que também teve que se ressignificar, não só como exploradora de água, né? E sim uma obra humana que interage sustentavelmente, enfim. Então tá passando por esse processo constante de ressignificação. E hoje a gente percebe um pouco disso, assim, desse avanço, né? Eu tive lá de 2014 a 2019 e, assim, fui um dos que brigava muito por esse sentido. Até tinha o slogan clássico do Patrimônio da Humanidade, que é falar assim, né? Patrimônio da Humanidade, é um slogan que diz contra
a natureza, né? Se você for analisar a semiótica da palavra. E a origem do heritage, né? É um patrimônio natural no mundial, qual né? mundial, no qual a humanidade é um elemento e parte, né? Não é um ponto destacado onde a natureza é da humanidade. E isso a própria concessionária usou por anos e anos e ainda usa, e até o ICMBio usou essa frase sem consciência. Só que você está fazendo um trabalho e jogando contra si mesmo, né? Então, a gente conseguiu, por meio, né, de despertar, e isso é muito legal, esse processo de ressignificação, e acho que o papel das trilhas tem muito nesse sentido. Eu acho que assim, Iguaçu é um exemplo extremo, né? Porque tem um atrativo, né, de grande impacto, digamos assim, né? Mas mesmo você pode pegar exemplos de cidades bem menores e menos prestigiadas. Vou pegar aí no Paraná, por exemplo, daquela região de Morretes, Antonina, por exemplo, ali que também é um porto que já depois ficou decadente por causa de Paranaguá, etc. e tal. E de repente você trabalhar o Parque do Marumbi, o caminho da Mata Atlântica, todo aquele patrimônio natural ali, você pode ressignificar a cidade. O próprio trem da Mata Atlântica que passa lá, enfim, tem uma série de coisas que você ressignifica e a cidade muda, né, de status, de autoestima, por conta desse bom uso do potencial turístico, né? Então, isso pode acontecer em escalas, inclusive, menores. Talvez aí eu não conheço tão bem, mas no interior do Paraná, algum ponto que o PA-Biru passe, que pode se ressignificar também, em vez de deixar de ser uma área da soja, não sei das quantas e tal, virar uma área que a trilha tem sua importância, o caminho histórico do PA-Biru. Então, enfim, Sim. dar essa virada é bem interessante quando a gente está pensando em restauração da Mata Atlântica, né, em conservação, em corredores e tal. Sabe que aqui no caminho do Piabiru está acontecendo um pouco em níveis diferentes, né? Porque o caminho ele vem de leste a oeste, né? Do Oceano Atlântico até o oeste do Paraná. Eu acho que o oeste também um pouco em função da influência do Parque Nacional do Iguaçu ali na região. Mas o oeste está acontecendo muito isso, cara. As cidades, agora a ADETUR, Cataratas, que é a regional estadual ali daquela região, está recebendo as cidades, os municípios, né, as prefeituras e os empreendedores estão buscando, querendo entrar nos caminhos ali e criando. E aí está uma discussão boa, que agora eles querem criar os seus próprios trechos, né, assim, os nomes e tal, mas isso é reflexo de que é o potencial de trazer um novo momento, um novo status para a cidade, né, para a região, para a comunidade, e dando um gás motivacional na veia mesmo, né, isso é muito, muito bacana. Uma coisa que você falou da Palation, fica à vontade para desenvolver qualquer assunto aqui, mas me veio aqui que, assim, basicamente, a tua pesquisa também tratou muito da questão social, né, das percepções, mas você conseguiu encontrar exemplos ou que você registrou na tua pesquisa, ou mesmo exemplos aí visuais, né, presenciais teu, na parte de conservação e manejo, de exemplos que, poxa, a implementação das trilhas, porque eu pergunto porque, assim, quem não conhece, né, ou até os que conhecem um pouco do assunto, fala, poxa, trilha tem o conflito de eu vou ter que ter um traçado, talvez eu vou abrir uma picada, vou trazer pessoas, isso afugenta a biodiversidade. Como é que a gente tem tratado isso? O que você tem visto aí? Acho que a Appalachian Trail tem um bom estudo já nesse sentido, né, de estudo e práticas. Como é que você viu essas coisas de conservação mesmo específica, assim, como é que está aí? Então, essa foi a terceira abordagem que eu fiz, né, aí usando sistema de informação geográfica, parte de mapeamento mesmo. E por incrível que pareça, quer dizer, apesar de estar no discurso, eu não encontrei nenhum estudo que mostrasse realmente uma influência da trilha, positiva ou negativa, na paisagem nessa grande escala, né? Então, existem vários estudos, né, de impactos locais da trilha, como você mencionou, de trilhas em geral, né, como você mencionou, seja afugentamento de fauna, outras, né, erosão pontual e tal. Impactos sociais positivos de trilhas também em pequena escala, mas essa questão da conectividade de paisagem eu não encontrei nenhuma referência. Existem alguns estudos que descrevem como as trilhas estão, né? Inclusive estudos recentes sobre essas 3 trilhas que eu estudei, mostrando o grau de integridade delas. Mas
isso não necessariamente é um efeito da existência da trilha. E aí você tem, por exemplo, uma diferença muito grande, fazendo um paralelo aqui entre Estados Unidos e Brasil. A Appalachian Trail está na costa leste, está na Mata Atlântica deles, né? Assim, no equivalente, né? Então, na área primeiro colonizada, mais impactada, então uma área bastante mais devastada, enquanto as outras duas estão mais para o oeste, então em áreas bem mais preservadas, onde existe mais terra pública e tal, tem muito mais floresta nacional, parque nacional ao longo delas. Então elas foram colocadas em lugares já bem mais preservados, enquanto a Appalachian Trail é mais parecido com a nossa Mata Atlântica, foi criada uma trilha em áreas que já estavam fragmentadas e tal. Então a Appalachian Trail responde melhor, por exemplo, a um paralelo com o Brasil ou com o caminho da Mata Atlântica, por exemplo. E também por ser mais antiga e tal, essa preocupação foi se internalizando. E aí eu fiz um levantamento, eu cruzei duas coisas. Um mapeamento do antes e depois, né? Mas também eu fiz um estudo histórico. A Appalachian Trail, ela tem revistas da Appalachian Trail, que mudaram de nome ao longo da história, mas a primeira era Trailway, Appalachian Trail News Magazine, por exemplo. E depois mudou, agora não estou lembrando o nome atual. Mas desde 1939, eles têm uma revista com pelo menos 3 números anuais sobre a trilha. E aí eu li a coleção inteira, né? E fui pegando todos os artigos que falavam de alguma coisa. Essa revista? Não tem online. Eu fui lá na sede deles e folheei uma por uma. E aí fui escaneando tudo que fazia alguma menção à conservação, corredores, etc. E aí é interessante, isso não entrou na minha tese com esse, eu usei mais na discussão, então, mas eu ainda pretendo trabalhar mais esse material, que você percebe a mudança do discurso, né, a internalização do discurso da conservação na própria organização da trilha. Uhum. Então, se originalmente a preocupação deles era em sinalizar, implementar, aos poucos eles vão vendo que a trilha é um corredor, vão ampliando. A preocupação inicial era proteger o direito de passagem. Então, aqui nos Estados Unidos, o direito de propriedade é sagradíssimo, né? Não existe função social da propriedade, você pode fazer o que você bem entende com ela. Então, esse direito de passagem, às vezes eles tinham que comprar o direito de passagem na terra do seu fulano, por exemplo. E aí, no começo, essa era a prioridade. E aos poucos eles vão se preocupando com a experiência, com a paisagem que ele está vendo a partir da trilha, com coisa, e vão incorporando a questão da conservação. É interessante lembrar que lá nos anos 30, 40, quando a trilha foi implementada, não existia nem base conceitual na ecologia para falar sobre fragmentação florestal, sobre, né, a teoria de biogeografia de ilhas, que é o que dá a base para preocupação com o isolamento, conectividade e tal, é dos anos 60. Então, eles acompanharam isso, a cada passo, essa internalização do discurso, e hoje você tem, por exemplo, uma Appalachian Trail Landscape Partnership, né? A parceria, coalizão pela paisagem da Appalachian Trail com universidades e tal, pensando já nela como realmente uma ferramenta de conectividade. Então, dá para acompanhar a partir do registro jornalístico da revista como é que essa visão foi evoluindo, né? Isso foi muito interessante. Sim. E aí eu comparei, eu escolhi como antes, 1968, que é quando foi criado o Sistema Nacional de Trilhas americano, né? Então, quando há um reconhecimento formal, oficial da Appalachian Trail, e como até 1968 e hoje em dia, foi o que eu comparei, né? E aí como é que evoluiu tanto a questão de proteção de paisagem, proteção de terras, criação de áreas protegidas, aquisição de terras para garantir sua proteção, que aqui é relevante e tal, e também da cobertura florestal em si. Então eu fiz uma modelagem para comparar como é que, se a trilha influenciou a proteção do corredor e em que escala esse corredor foi protegido. Então, comparando o corredor com 300 metros de largura, que é o oficial da trilha, um corredor com 2 quilômetros de largura, que é uma referência relevante aí na ecologia, é considerado
a largura mínima para você ter um corredor florestal viável e efetivo. Para uma onça. Exatamente. Né, de forma mais ampla, para todo o conjunto de espécies, existe essa regra de ouro, assim, de que 2 quilômetros seria a largura mínima. Porque você tem que pensar que, muitas vezes a gente pensa em corredores florestais como assim, que permita o bicho passar de uma matinha para outra. Mas se você está pensando numa escala de milhares de quilômetros, às vezes uma espécie vai passar gerações dentro daquele corredor até chegar na outra área. Então tem que ter recursos que ela possa se reproduzir, se alimentar. Não é só uma sombrinha para ela passar escondida, né? Então é por isso a largura é importante também. E aí eu estudei essas diferentes larguras e constatei que sim, a Appalachian Trail tem uma influência positiva. Eu usei outras áreas como controle, áreas similares, mostrando que a Appalachian Trail está mais conservada e mais conectada do que estaria se não houvesse a trilha. Né? Então, eu acho que isso é um resultado bastante relevante, porque apesar da gente ter essa percepção, né, de defender isso, a gente não tinha nenhum resultado que mostrasse isso até hoje. E você encontrou o reflorestamento também, em alguns trechos? Sim, existem, inclusive, iniciativas, até nessa história que eu recuperei alguns locais, né, em que houve ativamente reflorestamento para recuperar corredores. Né? Então, isso é mais crítico. A Appalachian Trail, ela segue, grosso modo, as montanhas Apalaches, mas ela desce em vales também para conectar. É como a nossa Serra do Mar, ela não é totalmente contínua, né? Existem trechos em que ela tem planaltos, planícies, etc. Então, o próprio caminho da Mata Atlântica desce várias vezes, volta para a montanha e tal. Então, esses trechos mais baixos e mais planos aqui são áreas altamente agricultáveis, né? Então, nessas áreas é mais crítico você garantir a conservação, né? A área de montanha, como a nossa Serra do Mar, o que está mais bem preservado é o que não dava para ser destruído na época, porque não tinha tecnologia para aquilo, né? Essas áreas são mais fáceis de proteger. Mas em áreas mais planas e com mais agricultura, aí sim, às vezes você tem corredores super estreitos. Eu cheguei a encontrar corredor de 40 metros de largura de floresta, mas que foram fruto de uma intensa negociação com o dono da área, com o agricultor, às vezes polêmicas que eu acompanhei por mais de uma década nas revistas e tal, indo e voltando a negociação para estabelecer qual seria o corredor, e aí você tem realmente uma nesguinha de mata. E, óbvio, o ideal seria que você tivesse 2 quilômetros de largura na trilha inteira, Sim. mas em locais altamente críticos, você ter um pequeno corredor pode ser bastante relevante para a conectividade. Né? Sim, já é diferente de zero, né? É o que a gente precisa. E aí, emendando naquela tua questão do afugentamento de fauna e tal, cruzando com outros referentes, eu não fiz um estudo específico com a fauna, mas eu avaliei nessa discussão. Uma das alternativas é eventualmente colocar a trilha na borda desse corredor, né, e não bem central. Né? Então, você ter bem na interface entre a floresta e as áreas antropizadas, né, áreas agrícolas e tal, você ter a passagem da trilha. Aí você aumenta a chamada largura efetiva do corredor, porque não tem uma trilha no meio, criando ali um efeito negativo sobre a fauna. Né? Mas outros estudos, não o meu, mas que eu incorporei na discussão, mostram que muitas vezes os animais evitam a trilha no momento que está passando bastante gente, né? No momento tem um uso intensivo, mas tem vários animais que gostam de usar as trilhas em outros momentos, né? Eles usam trilhas humanas para se deslocar. Onça parda é um clássico, assim, né? Eu ia citar exatamente os nossos estudos ali, trabalhos no Iguaçu, que corroborou isso, né? São utilizadas pelas onças, literalmente, no horário complementar né? E os bichos, em geral, outros bichos, as câmeras traps e outras estratégias, né, de captação, verificaram isso, que tem o momento, né, do distanciamento, mas é uma bem temporária, não influencia negativamente, assim, de uma maneira geral. Mas eu pergunto, assim, é válido a gente estar agora trazendo isso à tona, porque houve, decorrente da pandemia, né, houve aí um cessar de movimentação humana nos locais, e alguns estudos de ecologias mais, digamos assim, mais ferrenhos, chitas na questão natureza sem humano, né, que defendem que, né,
que demonstraram agora o retorno ou aumento em alguns locais, né, do índice de avistamentos e tudo mais, decorrente desse afastamento aí, né? Então, acho que é um desafio que a gente tem enquanto não só gestor, mas visitante, de a gente também entender que a gente tem que estar nesses lugares de maneira integrada, harmônica, né? Justamente para que a gente consiga viver, de fato, o melhor desse local, né? Então... essa é uma questão, assim, óbvio que a trilha tem algum nível de impacto, né? Ela tem um impacto físico ali naquele metro e pouco de largura que ela está implantada, né? Você faz compactação de solo, você retira uma linha de vegetação e tal, mas o que eu defendo é que a gente veja esse impacto, né, juntando os positivos e negativos, numa escala um pouco mais ampliada, né? Então, muitos estudos se concentram nesse impacto pontual, tanto no afugentamento de fauna, você tem menos avistamento da espécie tal ao longo da trilha, mas isso está tendo um efeito em maior escala naquela população, ela está só evitando ali momentaneamente, ela deslocou um pouco a área de uso dela, ou ela está diminuindo taxa reprodutiva, está tendo outros impactos que realmente são mais relevantes numa escala temporal, espacial maior. Aí sim você tem que se preocupar, né? E muitas vezes os estudos sobre impactos das trilhas ficam nessas minúcias. Menor avistamento na trilha mais usada do que na trilha menos usada, ou menor recrutamento de plântulas da espécie tal na beira da trilha. Tá, mas essa espécie está impactada negativamente numa escala um pouco maior? Porque aí você tem que cruzar isso com os efeitos positivos que você tem, que aí são os outros capítulos que a gente já falou aqui, que estão no seu tripé também, né? Quer dizer, você está angariando mais suporte para a conservação, será que você não está conseguindo mais recurso para financiar programas de monitoramento e conservação das onças, né? O próprio Parque do Iguaçu é um exemplo disso. Você, como eu falei agora da Appalachian Trail, você está criando novos corredores por causa da trilha, então será que não vale a pena deixar que algumas pessoas percorram aquelas áreas mais selvagens em determinadas condições para que você tenha todo esse apoio e possa ter uma política de conservação, criar novas áreas, restaurar corredores? Então, o que eu defendo é que essa visão seja um pouco mais macro e saia só ali do metro quadrado ali, se está mais compactado ou não, e pense no resultado daquela atividade como um todo, né? A minha percepção, com base nessa pesquisa, a minha percepção empírica e da minha experiência com unidade de conservação, é que o impacto geral é bastante positivo, né? Isso sem falar, se a gente for pensar no Brasil especialmente, da inibição de atividades irregulares, né? Quer dizer, lugares que você tem uso público, normalmente você tem menos caça, né? Vai lá um montanhista, acha um rancho, fala para o fiscal, enfim, tem uma série de comportamentos. Próprios caçadores passam a evitar aquele lugar porque tem uso público, tem mais chances de encontro. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta, né? Isso não é uma defesa do uso público irresponsável, sem qualquer limite, mas sim que isso pode ser planejado para ser mantido em níveis positivos, né? Que esse balanço seja positivo. Legal. Deixa eu aproveitar que você falou desses níveis, vamos chamar aí de governança. Você citou o sistema americano de trilhas e o Serviço Florestal, o sistema National Park, aí de parques nacionais. Fala um pouquinho dessa relação, de como que é a estrutura aí nos Estados Unidos, e a gente vai fazendo um paralelo com o que está hoje no Brasil aqui, mas como é que aí funciona? Hoje tem o Serviço de Parques Americanos, que cuida basicamente como é um nosso ICMBio aqui, das unidades de conservação, parques nacionais. Também tem o Serviço de Florestas, né, nacionais, que você citou. E aí tem uma outra instituição que é federal também, que é das trilhas, que é mais ou menos o que a gente... Como é que está aí tudo? E até chegar aos níveis dos locais, como que isso dá um exemplo de uma gestão, né, de uma governança de um trecho ali da trilha, de quantas pessoas e quantas instituições estão envolvidas naquele trecho, para dar um exemplo para nós aqui dessa complexidade e do que é possível, né, fazer. Tá. A parte da gestão de áreas protegidas aqui é bastante complexa, né? Porque são vários órgãos federais que fazem gestão de áreas protegidas, diferente do ICMBio no Brasil, que gerencia todas as unidades de conservação federais, né? Então tem o Serviço de Parques Nacionais, o Serviço Florestal, o
o Serviço de Pesca e Vida Selvagem, que também tem áreas, por exemplo, os refúgios de vida silvestre são gerenciados por eles. Tem o Escritório de Manejo de Terras, que seria uma SPU da vida, né? A Secretaria de Patrimônio da União, mal comparando com o Brasil, que também gerencia áreas naturais. Tem o NOAA, de coisas atmosféricas e oceânicas, de gerenciar áreas marinhas, então eles têm e cada uma num ministério diferente. Acho que nisso eles batem bastante cabeça. Acho que o Brasil até é um bom exemplo do que em relação ao que é feito aqui no aspecto da gestão das unidades de conservação. Lembrando que o Brasil até os anos 80, até a criação do IBAMA, também tinha a Secretaria de Meio Ambiente, IBDF, Instituto do Pinho, né, SUDEP, etc. Então também juntaram vários órgãos. Então eu pude perceber aqui, né, não oficialmente, mas nas conversas, que existe alguma bateção de cabeça, às vezes, entre os diferentes órgãos federais, mas pensando na gestão das trilhas, o que acontece? Elas foram propostas da sociedade civil e se estruturaram assim durante muito tempo, foram criando relações, por exemplo, pegando a Appalachian Trail, né, que é a mais antiga, ela é proposta em 21, começa a ser implementada ali em 23, 25, 1900 e tal. E acho que, se não me engano, em 1938, ela faz o primeiro acordo com o serviço de parques para oficializar a trilha dentro dos parques nacionais que ela cruzava. E aí, em 1968, então aí com 40 e poucos anos, quase 50 anos da proposta, é que durante a década de 60 começa um movimento para formalizar e reconhecer oficialmente a trilha, e aí isso gera, na verdade, em 1968, a criação do Sistema Nacional de Trilhas, que naquele momento só reconhecia duas trilhas, a Appalachian Trail e a Pacific Crest, e indicava uma série de outras para estudos, por exemplo, a Continental Divide Trail e várias outras. E aí eles criam várias categorias. Essa lei já foi emendada algumas vezes, já foi aprimorada, mas hoje eles têm 4 categorias. São as trilhas cênicas nacionais, essas que todas que eu falei são dessa categoria. Você tem as trilhas históricas nacionais, talvez o Peabiru se encaixasse bastante bem nisso, mas aqui a maioria delas não é uma trilha como a gente chama de trilha, é um roteiro, porque a maioria é percorrida de carro, mas eles têm alguns históricos bem interessantes, né, que tem desde a parte da marcha para o oeste americana, né, da colonização europeia no oeste, mas tem também trilhas indígenas, tem a Trilha das Lágrimas, por exemplo, que é o percurso que os índios, quando foram expulsos de suas terras, percorreram até a terra onde eles foram realocados, no leste americano. Enfim, tem várias que têm histórias bastante interessantes. E você tem as trilhas recreativas nacionais, que na verdade são trilhas locais, são trilhas mais locais, urbanas, assim? Não, são trilhas meio ramais, digamos assim, das National Scenic Trails. Assim. Então, às vezes elas cruzam, às vezes elas se conectam a uma trilha nacional, e o critério não é tão claro. Tem uma quarta categoria que está me faltando agora. Então, esse sistema, só que para ingressar no sistema, o sistema ele é pensado como um todo, assim, não é simplesmente, estou criando uma trilha nova aqui, aí se inscreve lá no sistema. Tem uma ideia de se a trilha é orientação norte-sul, se ela é leste-oeste, como é que ela está conectada com as outras trilhas, qual é o grau de governança que ela tem, e acho que nisso a gente tem muito a aprender com eles. Como que é o link, Ernesto, do sistema deles? Coloca aí no Google National Trail System, que você vai ver tanto o ato, né, que eles chamam de a lei que cria, quanto... e existe, por exemplo, o National Trail System Partnership, né, que é a parceria ou coalizão pelo Sistema Nacional de Trilhas. Mas ele está dentro do National Trail System, ele está dentro do US National Park Service? Mais ou menos. Ou ele é um irmão? Porque tem trilhas que são gerência. Não existe uma agência para o sistema de trilhas, entendeu? Ela é gerenciada em conjunto por esses diversos órgãos. Então, a Appalachian Trail, por exemplo, o órgão gestor principal é o Serviço de Parques. A Continental Divide da Pacific Crest é o Serviço Florestal.
isso vem um pouco da história de cada trilha, ou da proporção da trilha que está dentro de áreas gerenciadas por um ou por outro. Tá. Então, Onde eu quero chegar com isso é só no sentido assim, o visitante ou o empreendedor que interage, pouco importa, existe já o conceito, o sistema de trilhas, porque ele é um conceito, né? Como você bem falou, ele é um conceito para iluminar, para auxiliar o todo, né? Porque a gente vê no processo de desenvolvimento da trilha que às vezes esse conflito de a trilha é da minha instituição, é minha trilha, eu criei, começa a criar uma discussão que não leva a nenhum lugar, mas ela impede ou limita a implementação da trilha. E o empreendedor que precisaria dali fala, pô, vocês estão aí discutindo, né, o sexo dos anjos. Há ainda, acho que, né, decorrente desses 100 anos e mais de desenvolvimento, você conseguiu perceber que, apesar de diferentes instituições estarem envolvidas, mas, assim, não influencia tanto, ou influencia, você acha que, como você falou, aqui, apesar de ser Estados Unidos, tem muita coisa boa desenvolvida, do ponto de vista, às vezes, da gestão ambiental, o Brasil tem até um pouco melhor cenário, né, já estabelecido, e melhores possibilidades. Como que está isso? Nisso que eu quero tentar entender, porque a bandeira, né, Trail System, independente de quem for, ela é bem vista por visitantes, aí já é bem entendida, ou o visitante fica nessa, poxa, eu vou lá porque lá é do sistema florestal de Pará, lá é do ICMBio, lá é do Rede Trilha, lá é da... Não, eu vou para a trilha, eu quero estar com a natureza, né? O acessório que é importante, mas não influencia o acessório, digo, as instituições. Não, o protagonismo, assim, do dia a dia da gestão de cada trilha é principalmente dessas associações que são ONGs, né, que eles chamam de non-profits, que foram criadas para gerenciar cada trilha. Tá? Então, por exemplo, a Appalachian Trail Conservancy é uma ONG que foi criada lá em 1925 como Appalachian Trail Conference para implementar e proteger a trilha. Então, ela tinha acordo com o National Park Service e até hoje tem um acordo tripartite de gestão da trilha, que pega o serviço de parques, o serviço florestal e a ONG, tá? E ali se gerencia, se determina quais são as responsabilidades de cada um. O serviço de parques repassa, inclusive, recursos financeiros públicos para essa ONG, para que ela faça a gestão do dia a dia, seja o planejamento da manutenção, a gestão do voluntariado, toda a parte de comunicação, divulgação. Então, o usuário ele tem muito mais interação com a ONG do que com o Estado. Ao procurar informações pela trilha, você vai cair no site da ONG, você não vai cair no site do serviço de parque. Né? Vamos lá, bem legal. Vamos lembrar que a Appalachian Trail, que você está se referindo, ela tem quanto de extensão? 3.500 quilômetros. Ou seja, 3.500. Uma ONG, vamos dizer, pode ser uma instituição, mas ela é feita de vários agrupamentos, porque são vários trechos. Como é que eles dividiram isso lá em 1921, né? E isso é o legal, os meandros do desenvolvimento, porque é aqui que a gente precisa desmistificar. Vamos voltar aqui para o Caminhos do Piabiru. Eu não preciso competir lá com um grupo lá do Oeste para eles falarem, não, o Caminho do Piabiru é nosso aqui. Não, é nosso de todos, né? Então, e aí uma coisa que eu queria entender um pouco melhor, esse repasse de recursos, que também eu acho que é assim, quando o Estado entra na jogada, o dever do Estado são dois. Iluminar, no sentido de iluminar mesmo, né? E fomentar. Não tem outro dever que o Estado, porque às vezes o Estado faz o terceiro, que é o que menos tem que fazer, criar um Titanic, né? Pesar e burocratizar o troço. Então, como é que está aí esse repasse, como que é feito? Essa da Appalachian Trail, são vários grupos, vários trechos, como é que é isso aí? Acho que cada trilha tem uma história bem diferente aqui. Vou pegar primeiro a Appalachian Trail, mas depois vou falar um pouco das outras para comparar um pouco. Tá? A Appalachian Trail, ela foi criada, como eu falei, a Consensus foi criada como uma conferência da Appalachian Trail em 1925. Basicamente era uma conferência porque ela reunia vários clubes de montanhismo que já existiam ao longo dela. Né? Deixa eu fazer um recorte aqui, ó. Tô com a camiseta do Clube de Montanhismo do Paraná aqui, e eu tô aprendendo todo dia com eles aqui. Pois então assim, esses clubes que são clubes históricos, né, alguns pré-existentes à Appalachian Trail, outros foram criados e estimulados por ela, mas até hoje são 31 clubes que são responsáveis por trechos determinados da trilha, ou em um estado, ou numa região, dependendo ali do desenho de cada um.
e às vezes mais de um clube compartilha o mesmo trecho também. Mas, então, quem está ali no terreno são os clubes de montanhismo, né? E aí é interessante fazer parada. No Caminho da Mata Atlântica também, a gente tem uma parceria super forte com as federações de montanhismo, né? A própria Federação do Paraná, a FEMERGE do Rio, a FEMESC, alguns dos coordenadores do projeto são das federações, justamente para reconhecer e valorizar essa atuação histórica, esse uso histórico, né? Eles, na Serra dos Órgãos, os montanhistas brincam que eles são a população tradicional lá, já que eles escalam lá muito antes da criação do parque, né? E é uma brincadeira, mas faz sentido, assim, né? É um uso histórico, uma questão cultural importante que deve ser considerada também, né? E valorizada. E aí esses clubes fazem a gestão local. Então a ONG, ela coordena esse trabalho como um todo, faz a interface com o serviço de parques, com outras instituições governamentais e direciona também recursos para viabilizar. Então eles fazem desde editais pequenos, para edital para recuperação de uma área da trilha e tal, que você pode apresentar um projetinho, até custear, às vezes, pessoal para supervisionar voluntário, às vezes eles contratam uma equipe para fazer a recuperação de uma determinada área, e aí o clube local é que gerencia isso e tal. Mas sempre com essa interface. E, por outro lado, o Estado entra, e aqui a questão da regularização fundiária é bem mais delicada até do que no Brasil, apesar de a gente tem muito mais passivo no Brasil, mas porque aqui simplesmente você não pode entrar na área se ela não for pública, né? Então, o serviço de parques, a partir de 1978, teve uma emenda na lei do sistema de trilhas que empoderou mais e destinou mais recursos para a aquisição de terras, e isso deu um grande impulso à proteção do corredor da Appalachian, por exemplo. Então, o serviço de parques, ele entrava comprando áreas, desapropriando para a trilha passar. Foram pouquíssimos casos de desapropriação, propriamente dita. A maioria dos casos é de compra amigável. E aí, eles mobilizaram esses clubes locais e a ONG para fazer essa articulação com os proprietários. Então, era a organização da sociedade civil que tinha uma atuação local, que fazia essa ponte, negociava muitas vezes qual seria o traçado e tal, e aí o serviço de parque chegava comprando a área. Em outros casos, quem comprava as áreas eram ONGs, por exemplo, a The Nature Conservancy, a TNC, que também atua no Brasil, ela comprou muitas áreas da Appalachian Trail para dar mais agilidade. Enquanto, às vezes, eles faziam umas jogadas que no Brasil, acho que legalmente nem seria viável. Tipo, eles compravam a área e depois o Estado comprava deles só para garantir que não ia ser criado um empreendimento na área, coisa. Então, eles tinham mais agilidade e aí antecipavam essa compra, muitas vezes. Então, tem vários arranjos diferentes, mas que foram... Eu avalio que foi fundamental essa interação entre governo e sociedade civil para você pegar os pontos fortes de cada um, né? Tanto o poder institucional do governo, e financeiro, quanto essa atuação local, essas relações todas construídas pelos clubes e pela organização. Acho que isso deixa eu fechar essa minha provocação desse raciocínio de fomento, que a gente vê que faltou na nossa fala, que a gente colocou, né, os executivos, que são os clubes, os locais, que estão ali se disponibilizando para realizar fomento do Estado, que vem nada mais do que uma obrigação do Estado em repor um valor que a sociedade paga ali por meio de taxas e tudo mais. E a iniciativa privada, como é que está essa relação aí, que é mais uma ponta de receita, né, que a gente tem no mercado à disposição e até querendo, a gente sabe que tem empresas aí querendo patrocinar, investir, né, em projetos e ser, digamos, uma marca amiga da natureza, sustentável. Como é que é a relação do dinheiro privado entrando nesses projetos de desenvolvimento de trilhas? Tem alguma fundação, como que é feito? Teve algum olhar nisso? Eu não explorei isso na minha pesquisa, né, mas conheci um pouco em função da proximidade com as organizações e tal. Aqui nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte de doação, né, de doação privada, até pelos impostos de herança e tal. Muitas vezes, em vez de deixar para os filhos, se doa grande parte do patrimônio para alguma instituição, seja uma universidade, né, seja...
E essas organizações recebem doações também. Eu não sei te dizer qual é a proporção da receita delas que vem de doação, mas basicamente as receitas para a manutenção das trilhas vêm do orçamento público, doações privadas e associações, né? Tipo, eles têm um programa forte de sócios, cada organização dessas. Você recebe a revista em casa, esse tipo de brindes, etc. E isso é bastante forte, inclusive quem já fez a trilha costuma se manter associado, às vezes, a vida inteira em reconhecimento, né? Porque também não se paga nada para percorrer essas trilhas, né? Sim. Onde eu quero chegar, até um pouco mais, que acho que você vai curtir a questão, que é, os Estados Unidos é uma referência no entertainment, né, no showbiz. E a gente vê aí grandes marcas globais patrocinando os parques, que às vezes até tem dificuldade de patrocinar aqui, como bebidas ou cigarros, enfim, a gente tem a Heineken, que é o grande patrocinador aí dos parques americanos, né, Coca-Cola, Heineken. Sem entrar no viés ideológico das questões, claro, tem marcas e produtos que, de fato, são literais degradadores da natureza, mas, do ponto de vista, assim, como você falou, naquele mesmo raciocínio do um impacto negativo mínimo de um estabelecimento de trilha, mas para gerar um grande impacto positivo. É perceptível aí nos Estados Unidos que há já um envolvimento maior das marcas no sentido de criar produtos correlacionados com natureza, com trilha, criando, né, um ambiente que se fale mais, né? Aqui a gente vê que o despertar, como você falou, o despertar, às vezes, do engajamento ambiental está na constância, na recorrência de tratar aquele assunto no dia a dia. Aqui a gente fala de meio ambiente, quase que de uma coisa, se você for ver no teu dia a dia, do que se falou de natureza hoje? Não falei nada, mas você viveu o dia inteiro, mas não falou sobre, né? E aí nos Estados Unidos, né, as empresas, campanhas de publicidade, produtos com base natural, merchandising nas trilhas, tem uma indústria em torno disso? Não sei se eu vou te decepcionar, assim, mas o que eu acho mais relevante aqui é que, basicamente, o que mais se investe nas unidades de conservação aqui é recurso público, mas a grande diferença que eu acho em relação ao Brasil é o valor que a sociedade dá a esses espaços, né? Então, vou pegar um exemplo, quando tem esses, como é que eles chamam? Tem uns bloqueios orçamentários aqui, que de vez em quando, esse ano correu sério risco de ter. É como se no Brasil o Congresso não aprovasse o orçamento e o governo tivesse que parar tudo. Quando tem esse tipo de coisa aqui, essa ameaça de parar geral, o que vai para as manchetes é que os parques nacionais vão ficar fechados. Entendeu? Então, assim, imagina se no Brasil isso ia ser a primeira preocupação com a parada do governo. Iam falar da segurança pública, de outros problemas, de coisas. Os parques iam lá para a milésima prioridade, né? É o primeiro que então, corta, assim, né? Essa percepção de que não, peraí, vão cortar os parques, então aí vai pressionar o seu congressista para aprovar o orçamento. Isso é muito diferente aqui, né? Mas se você pegar o financiamento das unidades de conservação aqui, ele é predominantemente público. Inclusive, você pega os parques mais visitados, eles são deficitários. Se você pegar, tem concessão, tem uma série de parcerias, tem patrocínio, mas o que conta mesmo é o investimento que a sociedade faz para manter aquele patrimônio. Então, assim, a visitação às vezes gera bastante recurso, mas em geral eles gastam mais ainda para manter toda a integridade do território. Então, assim, eu acho que é super válido qualquer iniciativa que a gente tenha no Brasil de gerar mais receita para as áreas protegidas, mas não ficar nessa visão de que as áreas protegidas têm que se manter com receitas acessórias. É uma função do Estado e é um objetivo da sociedade manter essas áreas, né? É de interesse da coletividade. Então, que venham receitas acessórias, que a gente trabalhe esse potencial o máximo possível, mas sem entender que o Estado deve se retirar dessa atribuição. Isso é uma atribuição, uma obrigação do Estado e o interesse da coletividade, né? Então, precisamos avançar, tem muito potencial de arrecadação de outras receitas, seja doação da sociedade diretamente, seja empresas e tal, mas eu acho que a gente não pode perder esse foco de que os parques e as unidades de conservação são espaços públicos que devem receber investimento da sociedade para serem bem mantidos. Sim, e reforçando, aí, né, assim, esse investimento, essa cobrança, digamos assim, que você está fazendo, e eu concordo, faço coro aí,
É porque a gente tá investindo na essencialidade da vida, né? Basicamente é isso. A gente não está investindo num produto de futilidade, num produto de uso início, meio, fim. É um investimento na sua saúde de vida, né? Que acho que é isso que o Estado tem que incorporar cada vez mais, aumentar recurso, porque se o Estado, às vezes, né, a população e o Estado tem aí desafios de questões sanitárias, de questões de dificuldade de atendimento médico hospitalar. Por quê? Porque tem que tratar a causa, não a consequência, né? E a causa de tudo isso é o meio ambiente desequilibrado, a ausência de espaços naturais que te geram, ou pelo menos te minimizam esses fatores decorrentes aí de doenças sociais, né? Então, acho que esse paradigma realmente a gente precisa avançar. E, assim, vou pegar só um retorno que fiquei bem curioso com o que você falou, da compreensão das trilhas enquanto ferramentas de conservação, né? Que apesar de a gente ter aí alguma consciência da necessidade, né, da interação humana com a natureza, isso só veio realmente a se desenvolver dos anos 60, 70 para frente, né? Ou seja, muito tarde, a gente acabou não avançando em estudos, né, e iniciativas de que a gestão ela tem que se voltar para a conservação, né, para a sustentabilidade. Isso que você falou ali das trilhas, muito interessante esse paralelo, assim. Deixa eu aproveitar aqui, ó, temos um nobre espectador aqui da nossa conversa, Getúlio Vogetta. Sim. Pergunta aqui, ó, uma pergunta para o Ernesto. Qual a dele acerca da criação de políticas públicas sobre TLCs, como, por exemplo, a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso? Acho que o Vogetta, para quem não conhece, hoje faz parte lá da Rede Trilhas, que é uma iniciativa semelhante a essa que a gente está falando, né, de um sistema, criação de um sistema, e ele está na direção jurídica, administrativa ali. E fale um pouquinho, então, já aproveitando, né, que a gente ia chegar lá, desse paralelo, né, Ernesto, de como é que está esse paralelo hoje, o que você vê de potencial aqui no Brasil, então? Eu acho que há um avanço inegável e a ser comemorado no Brasil aí a última década, talvez, um pouco mais, né? Nessa questão das trilhas em geral e nas trilhas de longo curso em particular. Eu acho que a rede brasileira de trilhas é muito bem-vinda, com certeza, mas a gente precisa de uma visão mais macro da governança disso e do planejamento, que existe uma questão que é o entusiasmo com a agenda de trilhas e existe o que é uma rede brasileira de trilhas pensada, por exemplo, como é o sistema americano, né? Então, uma coisa é você ter pessoas motivadas para implementar ou aprimorar trilhas pelo Brasil. E outra coisa é você construir uma rede brasileira de trilhas que faça sentido como um sistema, né? Então, eu acho que existe uma mistura aí, a gente precisa avançar nessa identidade institucional. Assim, por exemplo, existe a Associação Rede Brasileira de Trilhas, que é uma organização da sociedade civil, e a Rede Nacional de Trilhas de Conectividade, que é reconhecida por portaria do Ministério do Meio Ambiente e do Turismo. Essas duas coisas se confundem bastante. Existem diversas trilhas que estão na associação que não atendem aos critérios para compor a rede pública, né, a rede institucional. Apesar disso, se usa o mesmo símbolo para tudo. Enfim, então tem algumas coisas que precisam ser aprimoradas, eu acho. Eu acho que para entrar para se pensar uma rede brasileira de trilhas, devia se pensar isso como um sistema e não ser tipo, candidaturas aleatórias. A gente tem belos projetos de trilha no Brasil e acho que isso pode ser pensado de uma forma um pouco mais sistêmica para se aprimorar. Por outro lado, você tocou aí no termo branding há um tempo também e tal, e perguntou sobre como é que é se o sistema é muito reconhecido aqui nos Estados Unidos e tal. A marca forte são essas grandes trilhas. Então, a Appalachian Trail, a Pacific Crest Trail e tal. Quem se aprofunda bastante no tema começa a conhecer o sistema e essa parte da gestão pública. Mas o pertencimento ele é gerado por essas trilhas, né? Então, trabalhar a marca de cada uma dessas trilhas é fundamental. E
inclusive, se você pegar, eu falei lá no comecinho da nossa conversa sobre o significado de lugar, né? Aquele conceito, entender aquela paisagem como uma coisa só. Você associar essas trilhas a determinados ou acidentes geográficos, ou biomas, ou regiões, por exemplo, a Transmantiqueira, por exemplo, né? Então, você fortalece a ideia da Serra da Mantiqueira como uma unidade. Então, você associar o nome da trilha, a marca da trilha, a um acidente geográfico, você reforça essa percepção da grande escala, né? E aí, eu acho que é fundamental trabalhar a marca de cada uma dessas trilhas de maneira bem a fortalecê-las, né? E aí pensar realmente como um sistema. Então, o que faz sentido no Brasil em termos de conectividade ambiental? Vamos seguir essas cadeias de montanha, a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar, a Mantiqueira, vamos seguir, enfim, alguma bacia hidrográfica que faça sentido reforçar, enfim, critérios diversos, e aí se pensar como um sistema em que trilhas devem ser desenvolvidas para se pensar na rede nacional. E outro esforço que é interessante também, é estimular as trilhas locais para proporcionar esse contato direto para mais pessoas, né? Mas tendo uma visão mais estratégica desse todo aí, né? Da trilha local, trilha regional, trilha nacional, acho que a gente tem potencial aí para avançar bastante nessa agenda e respeitando a história, respeitando todas as iniciativas, respeitando o histórico do montanhismo, enfim, valorizando o que já foi feito, o que já vinha sendo feito antes também, né? Sim, eu tenho. Obrigado pela provocação do Getúlio aqui. Acho que é por aí. Assim, esse é mais um desafio, né? O sistema ele ser desmistificado e pelas pessoas que vão participar desse sistema, de que ele não é um roubador de ideias, um roubador de trechos, e sim, como a gente falou ali, né? Esse sistema ele é mais um iluminador. Mas, ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo, eu tenho percebido, eu também participo aí digamos assim, tanto do caminho da Mata Atlântica, quando começou ali nesse encontro que você comentou com a Carol Lobo, né? Eu já estava lá no Iguaçu e participei um pouco como espectador, né? Observador e curioso e admirado aí desse projeto. E também da Rede Trilhas, eu pude caminhar com o Pedro e o Horácio. Nessa época que a gente se conheceu lá no Rio, na Tijuca, eu pude caminhar com os dois num trecho da Transcarioca ali, né? E aí o Pedro, isso era 2016 para 2017, ou seja, véspera da criação, né, da Rede Brasileira de Trilhos enquanto portaria política pública, né? E eu acho que de lá para cá, os próprios idealizadores desse sistema também estão aprendendo e se moldando às demandas, né? Vendo que as políticas de cima para baixo, literalmente, elas não funcionam. De baixo para cima também, não é uma questão de quem é melhor, da onde é melhor, né? E sim entender que é integração, mas assim, premissa é respeitar a regionalidade. Por quê? Porque é o bom senso da própria biodiversidade. Eu tenho, como a gente falou lá no início, eu tenho no mesmo bioma regiões que são totalmente diferentes e vão se passar. Então, eu não posso apagar essas diferenças, sim, eu preciso dar luz para isso. Então, aqui no próprio Iguaçu, a gente tem essa situação, né? Quando a gente fala até Iguaçu, para quem de fato conhece o Iguaçu, o Rio Iguaçu, vai falar, tá, mas eu estou falando aqui da nascente ou estou lá da foz? E muita gente lá de Foz só fala aqui no Iguaçu como se fosse só ali, né? Mesma coisa o Piabiru. Então, assim, acho que é válido fazer essas bandeiras, trazer à tona o branding nacional de grandes bandeiras, mas saber que deixar os pequenos, os trechos menores, conscientes e motivados que não vão perder a sua regionalidade, né? Então, até aqui no trecho ali do oeste do Iguaçu, está surgindo lá dentro do Caminhos do Piabiru, os caminhos do Iguaçu, que daí é Rota da Fé, Rota dos Pioneiros, Coluna Prestes. Então, todos trechos que as pessoas dali falaram, poxa, inclusive, não sei se você ficou sabendo, acredito que sim, o Estado do Paraná também tornou o caminho
do Piabiru agora recentemente, um patrimônio cultural, histórico-cultural. E também fez uma portaria colocando Caminhos do Iguaçu, ou seja, e aí o que eu tenho nessas minhas caminhadas de pesquisa percebido com algumas pessoas falando, poxa, agora virou um Titanic, agora burocratizou, o troço não vai andar. E, de fato, na prática, há uma desaceleração. Quando o Estado toma, avoca essa iniciativa, dá uma desaceleração no processo, às vezes se perde muitas pessoas boas que estão ali no processo porque, né, acabam tendo dificuldades de desenvolvimento, e eu acho que esse aprendizado está acontecendo especialmente no sistema brasileiro de trilhas, assim, de entender que o próprio exemplo que você falou da sinalização, que é um modelo estanque, né, aquilo ali, ele pode ser adaptado, não precisa ser necessariamente naquele shape, porque talvez uma região queira um outro shape, precise de um outro shape, ou de uma outra cor, então isso é tudo, há de se discutir, há de se pensar, né, e você integrar um todo. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que está acontecendo e não podemos deixar de registrar, acho que é válido para promover também, né, Ernesto? A gente vai ter o segundo congresso, você citou da participação no primeiro congresso aí, brasileiro de trilhas, né? Não, foi no Congresso da Unidade de Conservação. Isso, no CEBUC. A gente vai ter agora o segundo Congresso Brasileiro de Trilhas em Niterói, aí na região, então faço menção aí honrosa ao Congresso para que as pessoas participem, né? Lá a gente vai ter no primeiro dia o seminário de pesquisas, né? Então um dia mais focado também nas pesquisas e pesquisadores que estão aí debruçados nesse objeto aí que são as trilhas. Acho que é bem legal essa luz aí que dá para esse dia, quiçá as próximas edições consiga convidar mais trilhas, mais trechos, mais grupos, né, para que a gente realmente forme um todo maior aí disso. Mas isso é muito legal. Bem, infelizmente eu não fui convidado para o congresso, mas eu estou retornando para o Brasil agora, mas sobre a sinalização, é importante esse ponto que você colocou do reconhecimento das trilhas locais. Por exemplo, a Continental Divide Trail, ela atravessa algumas áreas indígenas. E nessas áreas indígenas não tem logo nenhum, não tem sinalização nenhuma da trilha longa, porque eles usam aqueles tradicionais totens de pedra, aquelas pilhas de pedra, né, que eles chamam cairns, para sinalizar, inclusive tem áreas vulcânicas e tal. Eles sinalizam com aquilo, então a Continental Divide Trails respeita e bota numa placa lá no começo que naquele trecho a trilha, o caminhante deve seguir as pilhas de pedra, como é a cultura local, né? Se você pega o histórico do próprio Caminho da Mata Atlântica aí no Paraná, lá no começo, o caminho adotava a questão da sinalização pintada, né? Mas no Paraná os montanhistas apresentaram uma reação bastante grande à sinalização pintada. Então foram adotadas soluções locais, que era uma fitinha plástica com o símbolo do caminho, uma loninha que era amarrada nos postes. Muito disso já se perdeu na sinalização, e acredito que tenha evoluído as coisas, mas essa questão do respeito à realidade local e do respeito a todas as iniciativas é essencial, né? Você pega aqui, você tem, por exemplo, a Colorado Trail, ela compartilha o leito da Continental Divide Trail durante um bom trecho, assim, ela nasce na Continental Divide Trail e depois ela segue outro rumo. A Long Trail, em Vermont, ela é mais antiga que a Appalachian Trail. Você tem a John Muir Trail na costa oeste, que também compartilha um grande trecho com a Pacific Crest Trail. Cada uma tem a sua sinalização e elas são usadas de forma conjunta e combinada e trabalham em colaboração. Então, assim, essa imposição de um padrão, Afugenta, né? Ela não contribui, inclusive, para o pertencimento. Se você pega aqui a marca a sinalização da Appalachian Trail, tem um monte de gente publicando a foto que eu pintei a minha sinalização em 1970 e tal, quando eu fui ajudar e tal. Aí eles fazem campanha, mostra a sua Blaze, que eles chamam. Então, assim, esse pertencimento a partir dos símbolos, da própria forma de sinalização adotada, é essencial. Então, assim, impor uma padronização de cima para baixo não é a melhor forma de gerar pertencimento, né? Então, acho que isso tem que ser
respeitado essa mobilização de cada movimento, como surgiu, e ser valorizado e fortalecido todas as iniciativas que estão filosoficamente de acordo com a história, né? Então, eu acho que esse respeito, tanto à história, você está mencionando aí o Clube Paranaense de Montanhismo, né, lá, vem lá da conquista do Marumbi, lá no século XIX, sei lá e tal, e no Rio de Janeiro também é uma tradição muito grande, Santa Catarina um pouco menos e tal, mas de respeitar esse histórico, as iniciativas locais, as culturas locais e se adaptar para não perder isso, né? Na Serra dos Torres, por exemplo, onde eu trabalhei, a gente ficou anos discutindo na Câmara Técnica do Conselho Consultivo qual seria a sinalização da travessia para não impactar na sinalização tradicional, que também era com totens de pedra. E aí resolvemos fazer só uns grampinhos de metal grampeados no caso de emergência, assim, para ser uma sinalização de confirmação. Não tem sinalização de Caminho da Mata Atlântica ou Caminhos da Serra do Mar dentro da travessia, porque é uma trilha tradicional. Na entrada, explica-se como segue a sinalização naquele trecho e está feito. Eu acho que esse reconhecimento das iniciativas locais da tradição é fundamental. Eu acho que isso é um dos pontos que se atropela aí na questão da rede brasileira, quando sai uma portaria impondo uma padronização sem qualquer discussão com as iniciativas anteriores, né? Então, acho que esse é um ponto certamente para aprimoramento, para a gente ter uma rede democrática e que realmente fortaleça cada vez mais a agenda das trilhas, né? Eu acho que é por aí mesmo. Eu faço cor essa questão e, assim, é um aprendizado contínuo e acho que está acontecendo, sabe? Até mais rápido do que se imaginaria essa adaptação. Porque é isso, assim, o principal é o conteúdo, é a trilha, é o desenvolvimento desses 3 pilares que a gente falou, conectividade, paisagens, né, manejo, conservação ambiental, a recreação e a geração de renda, né, com base na natureza, respeitando a sustentabilidade da natureza. E nada melhor do que motivar um grupo, um trecho, do que deixar esse trecho, né, dizer por si, né, trazer. Então, até aqui o Clube Paranaense de Montanhismo, eu percebi que ele teve uma certa restrição também, nos falou até a própria Caminhos da Mata Atlântica, mas até o próprio Rede, né, Brasileiro de Trilhas, nesse sentido, e outros. E é um exemplo que está acontecendo em vários locais, assim, aos poucos, mas a rede em si, eu vejo que está atenta a isso e está se adaptando, assim, né. E até tirar um pouco esse foco da sinalização, né? Como você falou, implantar uma trilha muito além de sinalizar, né? Você tem toda a questão da estrutura de apoio para que as pessoas possam caminhar vários dias, não é trivial isso, né? Existe toda uma logística de acesso, de suporte, de onde pernoitar, etc. O desenvolvimento local, todas essas questões relacionadas à trilha são muito mais importantes que a sinalização. Existem trilhas aqui no Sistema Nacional de Trilhas Americanos que não tem sinalização, simplesmente. Hoje em dia, cada vez mais com aplicativos né, de celular, etc., você tem N alternativas de orientação na trilha, mapas, aplicativos, etc., e sinalizar é mais um dos elementos que pode ou deve ser usado em alguns casos, enfim, mas que compõe isso, não uma corrida para sinalizar trilhas loucamente. A gente tem que pensar realmente em gerar essas boas experiências nessas trilhas. E gerar boas experiências não é simplesmente sinalizar, você tem que fazer muito mais do que isso, né? Tem que restaurar corredores, tem que engajar comunidades locais, voluntários, fazer uma boa manutenção, fazer um bom manejo da trilha. Em muitos lugares a gente tem trilhas em péssimas condições, né? E só sinalizar não vai resolver esse problema. A gente tem que pensar em manejar, mudar traçados, etc. Então, tem muito trabalho pela frente. Espero que a gente avance nessa agenda aí. Ernesto, o papo tá show de bola, tanto que a gente está aqui há quase 2 horas. Caramba, agora que eu vi que horas são. Eu tô vendo que você começou agora a dar uma cansada e alguém deve estar te buscando e te demandando, sua companheira. A minha também aqui tá, porque daqui a pouco eu tenho que buscar minhas 2 oncinhas na escola. Mas, cara, muito obrigado. Eu já queria fazer um desfecho aqui. A gente pode marcar outras edições. A tua tese, parabéns pelo teu trabalho. Eu tô ainda lendo ela várias vezes, né, em função da
da minha pesquisa, mas também pela minha curiosidade e paixão aí pelo assunto, e podemos marcar quantas forem necessárias para a gente conversar, debater, inclusive criar grupos aí de conversa, de estudos, tá? Agora você está retornando aqui para o Brasil, e aí que eu queria entrar. Fala um pouquinho do teu futuro aí, resumidamente, o que você vai voltar para o ICMBio, como é que estão os projetos, e aí já vamos dando um desfecho. E eu fico à disposição, não só agradecendo, Ernesto, para estar contigo nessa caminhada aí, tanto com né, o Caminhos da Mata Atlântica, quanto outros grupos aí que você esteja engajado. Conta comigo aí na gestão das unidades aí do nosso Brasilzão. Tá legal. Bem, eu estou encerrando aqui, né? Eu defendi mês passado, estou resolvendo as últimas burocracias aqui entreguei a versão final essa semana, enfim, tem mais algumas coisinhas para fechar, e estou retornando ao Brasil aí, estou encerrando minha licença, voltando para o ICMBio como analista ambiental. Minha lotação é Parque Nacional da Serra dos Órgãos, então, a princípio, estou voltando para lá e conversar aí com a gestão do ICMBio, coisa eventualmente para outras oportunidades e trabalhar em outras frentes, mas meu coração está lá na Serra dos Órgãos, assim, então, a princípio estou voltando para lá, mas estou à disposição para colaborar onde for. Já me convida, então, para fazer uma trilha por lá contigo, porque não conheço a Serra dos Órgãos, mas sei que tem boas trilhas lá, eu já estou me convidando, me receba lá no alojamento. Vamos, seja bem-vindo, vamos ver, estou retomando aí o contato, né, com a gestão mais direta aí, com os pouquinhos. Não, digo, nem no âmbito profissional mesmo, mais para a gente sair trilhar lá e bater papo, né? Sim, então, bora. Isso aí eu faço sempre, independente do trabalho, né, então vamos manter aí, a princípio estou voltando para lá, e voltar para a linha de frente aí, para reconstruir o ICMBio, que foi tão maltratado nesses anos aí, né? Espero poder ajudar aí nessa retomada. Ernesto, algum link que você queira deixar aqui? Você também é um exímio fotógrafo, né? Olhar afiado aí na natureza. Lembro que você tinha um Instagram, que você colocava suas fotos, como é que tá alimentando isso? Eu fiquei com uma pergunta aqui, que você, enquanto biólogo, falou que, né, transitou bastante aí na questão social, mas imagino que você deve ter avistado muita coisa na sua caminhada lá, deve ter feito vários registros, tanto da paisagem cênica, assim, mas né, dos bichos, da biodiversidade. Algum local que você compilou, vai compilar isso aí? Ah, legal, botou aqui no... Durante a pandemia eu criei um perfil de fotos de alguns dos parques e outras trilhas que eu visitei pelo mundo. Eu dei uma parada no meio do ano passado para finalizar o doutorado, né? Mas eventualmente espero voltar. Juntei bastante acervo aqui, porque, como eu falei lá no começo, durante essas andanças eu também aproveitei para visitar os parques ao longo das trilhas ou próximos. Então eu visitei mais de 40 parques nacionais, além de N outros estaduais e tal. Então, assim, já acumulei um acervo bastante grande de fotos, publiquei bem pouca coisa disso ainda. Vamos ver se eu vou ter tempo para trabalhar todo esse material, tem muita coisa ainda. Eu estava publicando no Instagram, o Instagram também mudou toda a distribuição, mudou o formato das fotos, não sei o que, eu dei uma largada, mas vamos ver se eu animo de retomar, ainda tem muita coisa ali. Pretendo publicar em formato de artigo ainda, né, os capítulos da minha pesquisa. E tem muito material, na verdade, que eu não consegui explorar na tese, que eu espero ter tempo para processar e produzir mais coisas. Por exemplo, do impacto econômico mais direto do gasto dos hikers, tem bastante material. Como eu falei, desse histórico aí, da visão histórica da conservação dentro das organizações das trilhas e outras questões mais pontuais que podem gerar outros trabalhinhos também. Vamos ver se tem tempo para processar tudo isso e, além de voltar para a linha de frente, e tentar fazer um pouco de pesquisa nos parques do Brasil também. Vamos ver. Maravilha, maravilha. É isso, minha gente. Obrigado, Ernesto. Muito obrigado. Papo rico aqui, bastante conteúdo. Vou ver várias vezes essa nossa live aqui. E você citou, né, uma das metodologias que acho que você também utilizou nas pesquisas qualitativas, a gente acaba utilizando a Snowball, né, que é buscar
pessoas que são indicadas, né, relacionadas ao trabalho. Eu tenho planejamento de conversar com a Ana, né, com a Lobo, né, Ana Carolina Lobo, Ana né, Carolina Lobo. E com o Felipe aqui também, que acho que está regional aqui no Caminhos da Mata Atlântica, e espero conversar com eles também, até se você puder fazer uma ponte ali, abrir. Eu conheço a Ana, eu já fiz alguma coisa lá no Iguaçu pessoalmente, né? O Felipe, acho que eu não conheço pessoalmente, mas fazer menção aí ao projeto aqui, e que futuramente vou conversar com eles aí no futuro próximo. O Felipe, inclusive, ele desenvolveu um mestrado dele na Alemanha estudando a rede brasileira de trilhas e o Sistema Nacional de Trilhas americano. Então, isso antes de se engajar no Caminho da Mata Atlântica até. Então, ele tem bastante volume de conhecimento sobre americano. Isso também. Ele fez uma análise comparativa dos dois. Legal. Que legal. Eu vou acessar esse material. E maravilha, cara. Acho que é isso. 2 horas. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui no ao vivo, aqui eu consigo ver mais ou menos quanto é que tá aqui. 1 hora e pouco, mas show de bola. Ernesto, obrigado. Ficamos em contato, cara. Um bom retorno para vocês aí. Seja muito bem-vindo aqui no Brasil. E estamos num outro momento. Acho que tem tudo a calhar aí para a gente desenvolver bastante coisa e reconstruir muita coisa que, porventura, deu uma parada aí. Vamos lá. Tô renovado para voltar. Maravilha, obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Próxima edição, logo mais, do Ciência pela Natureza aqui com o Rafael. E é isso, Ernesto Castro, apresentando então um pouco do seu trabalho de tese aí nos Estados Unidos. Quem quiser, deixei os contatos aqui no YouTube e faz contato com o Ernestão aí, que ele tira essas dúvidas. Ernesto, obrigado, irmão. Abraço. Até mais. Tchau. Deixa o Ernesto sair aqui. É isso, gente. Obrigado. Mais uma edição aqui do Ciência pela Natureza. Esse é uma atividade, um podcast de educomunicação derivado aqui do meu projeto de tese, que eu desenvolvo aqui no programa de pós-graduação da gestão ambiental da Universidade Positivo. E hoje falamos com o Ernesto Castro Vieiros aí, e sua tese de doutorado na Flórida, Estados Unidos, analisando o sistema de trilhas deles lá. Tá bom? Até a próxima. Tamo junto e vamos pra trilha. Um abraço, gente.